E aí, Fael aqui. E a história começa com um trabalhador chamado Nor, que é muito respeitado por todos devido à sua ética de trabalho e leva uma vida decente. Um dia, enquanto recebia seu pagamento, Nor ouve uma garota pedindo ajuda. Ele corre para uma caverna e descobre que ela está sendo atacada por uma fera feroz. Um flashback de 15 anos mostra um jovem Nor fazendo remédios para sua mãe doente. O trabalhador Nor se prepara para levar as cabras de volta, e sua mãe o lembra de não ir além de uma certa pedra. Sua mãe está claramente muito doente, então Nor planeja fazer mais chá para ela, mas ela o impede. Ela se desculpa por não poder fazer nada por ele e diz a Nor para viver a vida que ele deseja. Naquela noite, Nor prepara o jantar, mas fica aterrorizado ao encontrar sua mãe morta. Nor coloca sua mãe para descansar no dia seguinte e começa a aprender a viver sozinho. A vida de Nor é cheia de responsabilidade, mas ele não tem ninguém ao seu lado. Uma noite, Nor encontra um livro que desencadeia uma memória de quando seu pai lia para ele. Essa história, em particular, era sobre um aventureiro que matou um dragão com seus amigos, aprendeu feitiços mágicos como feiticeiros e quebrou uma maldição lançada sobre uma floresta. O grupo do aventureiro era muito respeitado, pois sempre erguiam suas espadas e derrotavam o mal, em nome de seus amigos. Nor ainda está impressionado com este aventureiro, e se lembra de como sua mãe lhe disse para viver a vida que ele queria. Um dia, Nor decide sair da cidade pela primeira vez, declarando que se tornará um aventureiro. Nor se despede de seus pais falecidos e sai da barreira, que protege sua casa. Depois de dias viajando, Nor fica maravilhado com a visão da gigantesca capital real. Ele entra pela primeira vez e se surpreende com o tanto de pessoas que está lá dentro. Ele fica especialmente impressionado com um cara que parece ser um aventureiro e eventualmente chega a seu destino, a Guilda dos Aventureiros, que os guardas nos portões da entrada lhe falaram. No entanto, o atendente lhe diz para ir embora, pois não é um lugar para crianças. Nor revela que ambos seus pais faleceram, e o atendente se torna mais amigável com ele. Ele explica que aqueles que desejam se registrar na Guilda dos Aventureiros da capital real devem primeiro fazer aulas na escola de treinamento real. Ele sugere que, se Nor realmente quer ser um aventureiro, ele deve adquirir algumas habilidades primeiro. Nor fica animado ao ouvir que isso significa aprender magia e a arte da espada. Ele aguarda ansiosamente para frequentar as escolas. Heróis em livros de todas as histórias são fortes o suficiente para derrotar dragões do tamanho de montanha com apenas um golpe. Então Nor está ansioso para aprender como se tornar um herói. Nor frequenta a escola de heróis, mas só pode observar enquanto seus colegas começam a desbloquear seus poderes mágicos. Eventualmente, o instrutor de Nor se cansa de esperar que Nor desbloqueie seus poderes e diz que continuar tentando seria apenas uma perda de tempo. A única coisa que Nor aprendeu a fazer é parry, para evitar um ataque. O instrutor pensa que Nor deveria escolher um caminho diferente e sugere que ele tente a escola de treinamentos diferentes. Nor faz isso e chega a uma escola para guerreiros. Guerreiro arrisca suas vidas como escudos para seus amigos, então Nor encontra algum otimismo nisso. O treinamento de guerreiros é incrivelmente extenuante, mas mesmo após alguns meses, as habilidades físicas de Nor só melhoraram ligeiramente. Um instrutor alerta que ele perderá a vida se continuar se forçando tanto, então Nor é aconselhado a tentar o treinamento de caçador. Infelizmente, Nor é péssimo com armas delicadas, então ele tenta o treinamento de ladrão. Ele também não é adequado para isso. Então tenta o treinamento de magia. Nor só consegue criar a menor chama, mesmo após meses de treinamento. Gandalf fica chocado porque é raro ver uma pessoa tão incapaz de usar magia quanto Nor. A última tentativa de Nor é se tornar um clérigo, mas ele mal consegue curar arranhões após meses de treinamento. O atendente fica chocado ao ver que Nor não conseguiu aprender uma única habilidade útil após 3 meses treinando em cada escola, e infelizmente diz a Nor que ele não pode se registrar como aventureiro. Desanimado, Nor percebe que não é um prodígio e volta para casa, mais certo do que nunca de que não tem talento. No entanto, isso não impede Nor, que se declara que só precisa treinar muito mais. Nor faz sua própria espada e se lembra do que o seu instrutor de espada lhe disse. Se Nor praticar uma habilidade repetidamente, ele pode ser capaz de dominar uma nova habilidade. Parry foi a única habilidade real que adquiriu durante o treinamento, então decide treiná-la de manhã, à tarde e à noite, pelo maior tempo possível. Um ano se passa e Nor aumentou sua habilidade de parry, tanto que agora ele pode desviar 10 espadas em uma única respiração. Ele ainda não adquiriu nenhuma nova habilidade, mas sua habilidade de parry melhorou imensamente. 3 anos depois, Nor agora é capaz de desviar 100 espadas em uma única respiração. No entanto, ele ainda não tem nenhuma habilidade nova. Então, Nor determina que não tem chance de se tornar um aventureiro.
Nor continua treinando, eventualmente destruindo sua espada e vendo uma luz em sua mão. Nor está incrivelmente determinado e decide que precisa treinar ainda mais. 10 anos depois, Nor pensa como treinou todos os dias sem falhar, e agora seu parry funciona em 1000 espadas de madeira. Infelizmente, ele ainda não adquiriu nenhuma habilidade nova. Nor decide tentar se tornar um aventureiro. Ele volta para a capital. Na guilda, a atendente vê que ele só conhece habilidades mais fracas. Ela sugere que ele vá para a escola de treinamento, mas Nor explica que já tentou todas. A garota se desculpa, pois Nor não pode se registrar, mas Nor já esperava por isso. Nesse momento, o velho atendente aparece, mas não reconhece Nor. Eventualmente, ele se lembra dele e fica feliz ao ver que Nor tem treinado sozinho. Nor explica que não tem dado certo, pois só conseguiu melhorar um pouco sua habilidade de parry. O velho explica que os aventureiros são classificados de E a F. Para ser reconhecido como um rank E, uma pessoa deve ter mais de uma habilidade útil. A triste lista de habilidades de Nor não mostra nada útil, então os sonhos de Nor são esmagados novamente. No entanto, o velho atendente diz que há mais de uma maneira de se tornar um aventureiro. Existe na verdade algo abaixo do rank E, que é o rank F. Nor não pode acreditar que ainda possa se tornar um aventureiro dessa maneira, mas há algumas condições. Ele está proibido de aceitar missões que envolvem tirar vidas ou sair da cidade para coletar itens. Isso significa que só pode aceitar tarefas dentro da cidade. Ninguém se incomoda de se tornar aventureiro dessa maneira, mas o atendente fica chocado quando Nor quer fazer isso com entusiasmo. Nor se registra, então o atendente lhe dá sua licença de aventureiro de rank F. O atendente não acha que seja grande coisa, mas isso é uma mudança de vida para Nor, então ele agradece. Nor aumenta um pouco sua força e começa a trabalhar fazendo tarefas pela cidade. Ele também aumenta sua velocidade para pegar um gato e usa cura para tratar alguns arranhões que pegou do gato. Nor usa sua pequena chama para fazer a janta e um truque com pedras para entreter algumas crianças. Nor finalmente realizou seu sonho de se tornar um aventureiro que ajuda as pessoas, e ele teme que pedir mais do que isso seria demais. Voltamos ao presente, onde Nor corre para a caverna e encontra pessoas sendo atacadas por um monstro. Nor só viu o monstro em livros e está chocado ao ver o quão grande ele é. Alguns guardas tentam proteger uma garota e o capitão é atacado. Nor vai ver como ele está, mas descobre que o capitão já se foi. O monstro ataca ferozmente os outros guardas, e Nor percebe que eles não sobreviverão. Segundos depois, o medo de Nor se confirma quando o monstro erradica todos os guardas. A besta volta sua atenção para a garota, mas Nor usa um ataque com pedras para chamar sua atenção. Nor sabe o que tem que fazer. Então ele corre para ganhar espaço e percebe o quão rápido a besta é. Nor então se vira para ela e usa parry, o que faz o monstro voar. A besta o ataca, então Nor usa sua habilidade de desvio, mas ele sabe que perderá a vida se for atingido por um ataque. O plano de Nor é esperar uma abertura para contra-atacar, mas ele se lembra de que isso não funcionará, porque ele não tem nenhuma habilidade de ataque. Nor vê que a garota ainda não fugiu e que o monstro parece estar atraído pelo anel dela. O monstro vai atacá-la, mas Nor usa sua habilidade de passo de pluma para aumentar a velocidade e desviar do ataque. Sua espada se quebra, mas Nor declara, mesmo que não possa se tornar um herói, ele quer pelo menos ser capaz de proteger essa garota. Nor se lembra de como seu pai dizia que os aventureiros erguiam suas espadas para derrotar o mal pelos fracos, e ele se prepara para o ataque do monstro. Nor então usa parry com um time perfeito para parar o ataque e cortar fora a cabeça do monstro. Nor percebe que teria morrido se o monstro fosse um pouco maior, e agora sabe o quão realista seria ele viajar pelo mundo e embarcar em aventuras. A garota agradece a Nor por salvar sua vida e quer saber o seu nome. Nor simplesmente diz que não é ninguém importante e vai embora. Naquela noite, Nor pensa em como um monstro, que nem mesmo era um demônio, foi um problema tão grande para ele. Ele treme incontrolavelmente e mais uma vez determina que deve continuar treinando mais arduamente. Um olhar para trás da caverna mostra as consequências da batalha de Nor contra a besta. Uma cavaleira pede desculpas por não estar lá para proteger a garota, mas Lyn diz que está tudo bem, porque não faz sentido ter uma escolta para o teste de direito ao trono. Foi a decisão de Lyn, desde o início, e ela se desculpa com a cavaleira chamada Innos por fazê-la se preocupar. O irmão de Lyn, Rain, descobre o que aconteceu e se pergunta se alguém invocou um minotauro para a cidade. É um demônio que reside no abismo, a camada mais profunda da masmorra, então alguém teve que trazê-lo à superfície. O escuro da noite concorda com ele e explica que a fonte é um anel encontrado no corpo de um comerciante da cena. Um velho mago analisou o anel e descobriu que ele tem uma pedra de alta qualidade que não seria encontrada no mercado. O brasão deixado na pedra
indica que o anel se origina do Império Mágico de Daros. Então, não é a primeira vez que eles estão antagonizados por Daros. Dessa vez, um monstro foi invocado e a princesa Lin foi presa por uma barreira. Então eles perceberam que deve ter cuidado. Darius não queria apenas eliminar Lin, ele também está atrás do recurso mais valioso do reino, as relíquias da Masmorra dos Perdidos. Ren decide mudar de assunto para um homem misterioso que salvou Lin. Um relatório diz que o cara usou uma única espada larga e derrotou o Minotauro em questão de segundos. O cavaleiro o seguiram, mas o relatório diz que ele desapareceu diante de seus olhos, como uma ilusão. Tudo soa bastante inacreditável, então Ren se pergunta quem é esse cara. De volta à guilda, o velho escrivão fica chocado ao ver que Nor ainda está vivo, porque ouviu que um demônio apareceu perto da entrada da masmorra. Era um demônio como eles nunca tinham vindo antes, e eles não conseguiram encontrar Nor depois. Nor pensa em como estava ocupado fugindo de um grupo de estranhos de pessoas que o seguiam, mas ele apenas diz ao escrivão que estava cansado e foi direto para casa. O escrivão explica que Nor tem muita sorte por não ter encontrado o demônio. O escrivão costumava ser um classe A, mas até ele teria perdido sua vida se encontrasse a besta. Nor supõe que o escrivão está falando de um monstro diferente do que ele lutou, porque o dele na verdade era apenas uma vaca grande, não um demônio. O escrivão explica que um homem misterioso derrotou o demônio com um único golpe, e o desinformado Nor fica surpreso que existam pessoas extraordinárias assim no mundo. O escrivão paga Nor por seu trabalho, mas se pergunta por que ele não está mais interessado em conseguir um emprego adequado. Nor não tem ideia do que ele está falando. Então o escrivão, mais uma vez, tem que explicar a ele que há uma maneira de Nor ganhar mais 30%. Nesse momento, eles são interrompidos quando Lin aparece, e o escrivão fica chocado ao vê-la. Lin está feliz por ter encontrado Nor, usando sua habilidade de detectação de longa distância, e ela se desculpa por fazer isso, mas explica que precisava encontrá-lo. Nor supõe que ela tem a habilidade de ladrão, mas ela explica que seu foco é magia, e que ela também tem conhecimento de todos os 6 sistemas de habilidade. Todos estão olhando para eles, então ela gostaria de falar lá fora. O escrivão está desconfortável e se pergunta em que tipo de problema Nor se meteu. Lin explica que falar lá fora seria melhor, porque há menos pessoas lá, e ninguém será capaz de escutar quando ela usar seu feitiço de isolamento sonoro e ocultação. Nor se pergunta se é uma boa ideia ir com ela, mas o balconista diz para ele ir. Nor ouve que todos estão procurando por um homem misterioso, mas começam a se perguntar se ele realmente existe. Nor se pergunta quem eles estão procurando, mas Lin diz para ele não se preocupar, porque eles não podem ser detectados. Lin fez tudo isso para agradecer por ele ter salvado sua vida, e ela explica que ele na verdade salvou a vida de muitos outros na nação. Nor aponta que Lin é bastante forte por si mesmo, e ele acha que ele só interferiu na batalha dela. Ela não consegue imaginar o que teria acontecido com ela se não fosse por Nor, então Nor decide aceitar seus agradecimentos. Lin quer recompensá-lo com sua mais profunda gratidão, mas o humilde Nor diz que não é necessário. O pai dela quer até agradecer pessoalmente a Nor, mas Nor também diz que isso é ir longe demais. Lin explica que ela é uma pessoa de alto status, então deve dar algo à pessoa quem salvou sua vida. Ela fica frustrada, no entanto, quando Nor rejeita todas as suas ofertas, porque ele não precisa de nada. Ela eventualmente começa a chorar e declara que Nor é obrigada a aceitar sua gratidão. Então ela se recusa a se mover 1 centímetro até que ele aceite. Isso faz Nor lembrar da determinação que tinha ao tentar treinar nas escolas, e ele disse que também não sairia. Nor concorda com as exigências delas, porque simplesmente conhecer o pai dela não parece ser um grande problema. Nor fica surpreso quando ela se torna muito cautelosa a respeito disso. E ela explica que não quer que as pessoas os vejam. Para evitar que isso aconteça, ela usa detectação de ocultação, oclusão e várias outras habilidades para escondê-los. Nor fica chocado ao ver o quão grande é a casa dela, mas ela diz que é bastante comum para o tipo da família dela. Nor finalmente diz seu nome, então percebe que ela ainda não se apresentou formalmente. O nome dela é Limberg Clays, e ela se chama Lin quando está em aventuras. Nor não consegue acreditar no quão gigantesca é a casa dela, então ele assume que ela é algum tipo de aristocrata. Lin pergunta a Enos onde está seu pai, e Enos explica que ele está conversando com Ren. Lin explica que Nor é seu convidado especial e que ele arriscou sua vida para salvar a dela. Enos fica chocado ao ouvir isso e decide levá-lo ao pai dela. Nor está completamente perdido a essa altura, pois ele assume que Enos é empregada da família.
embora ache estranho, pois ela teria dificuldade em limpar e lavar roupas com essa roupa que ela está usando. Enos é muito séria, e Nor pode perceber que ela parece suspeita dele. No caminho, um cara agressivo se pergunta quem é Nor, e Nor percebe que essa casa é bastante perigosa. O nome desse cara é Gilbert, e Enos diz a ele que Nor é convidado especial de Lin. Gilbert percebe que esse é o cara que todos estão procurando, mas não acha que Nor pareça muito especial. Enos diz a Gilbert para acompanhá-lo e revelar secretamente que está cética em relação a Nor. Então, quanto mais escolta tiverem, melhor. Gilbert fica muito sério e concorda aí com eles. Nas proximidades, o rei está chateado porque Darius está ignorando o tratado de paz. Ele exige que eles entregassem todos os direitos das masmorras e ofereceu emprestar seu poder militar em troca. O rei sabia que era um acordo desprezível que arruinaria sua nação, então ele recusou. Mas Darius disse que ele se arrependeria de suas palavras. Ren explica que Darius não é a única ameaça que eles estão enfrentando, e o rei percebe que finalmente chegou a hora de algo. Nesse momento, Lin chega com todos. Nor não percebe que todos estão se curvando e simplesmente se aproxima do pai de Lin. Ren vê que Lin está usando o manto do ermitão e fica furioso porque isso significa que ela saiu. Lin explica que teve que encontrar a pessoa que salvou sua vida e apresenta Nor a seu pai. O pai de Lin fica feliz que ele tenha vindo, e Nor explica que não é um aristocrata, então não sabe da etiqueta apropriada nessa situação. O pai de Lin prefere assim, porque torna mais fácil de conversar, e ele agradece formalmente a Nor por salvar sua filha. Nor aceita suas palavras, pois é toda a gratidão que precisa, e fica aliviado que finalmente tudo acabou, então pode ir direto para sua casa agora. O pai de Lin quer recompensá-lo adequadamente e oferece dar dinheiro e terras. Ele quer saber o que Nor deseja, mas Nor apenas diz que não quer nada disso. O pai de Lin então oferece tesouros das masmorras. O país deles possui a masmorra mais antiga do mundo, e seus tesouros são incrivelmente raros. Todos os itens encontrados na masmorra estão armazenados em um salão de tesouros. Ele oferece a Nor a chance de levar metade dos itens guardados lá. Ren fica chocado e aponta que seu pai está sendo muito generoso, mas Nor novamente recusa. Ele não precisa de nada extravagante, e as palavras gentis deles já são agradecimento suficiente. O pai de Lin não sabe o que dar a um homem que não quer dinheiro, terras ou tesouros, mas Nor só quer sair dali. O pai de Lin recorre à sua oferta mais extrema e mostra a Nor a espada que ele guarda atrás do seu trono. Ren se pergunta o que seu pai está pensando, mas o rei explica que está tudo bem, porque a espada se tornou nada mais do que uma mera decoração. A espada Nor seria muito melhor do que deixá-la inutilizada, e ninguém notará se ele substituir por uma réplica. Ninguém consegue acreditar que o rei está dando essa espada a Nor, e Nor fica chocado com o peso dela. Nor pode perceber que a espada é inestimável, então declara que não pode aceitar um presente tão valioso. O pai de Lin explica que é apenas algo que ele pegou e só usou porque gostava dela. Não é grandes coisas, então Nor decide aceitar. O pai de Lin pede para ele testar a espada, então Nor aumenta sua força e o golpe poderoso que dá choca a todos. O pai de Lin fica impressionado com a forma como ele conseguiu balançá-la com uma só mão e pergunta a Nor se ele pode ajudar a fortalecer sua filha. As coisas estão ficando bem perigosas, então ele está preocupado com ela. Mas Nor não acha que há algo que ele possa ensinar a ela. Além disso, Nor pensa que os pais não deveriam interferir muito com seus filhos, e Lin deve decidir isso por si mesma. O pai de Lin concorda completamente com ele, e Nor pensa como esse cara gosta de rir muito. Nor decide que é hora de ir, então o pai de Lin agradece mais uma vez quando ele sai. Nor não pode deixar de pensar que lhe foi dado muita coisa valiosa. Nesse momento, ele percebe que essa espada é a mesma de um sonho que ele sempre tem, limpando para uma senhora idosa, e ele se pergunta se isso tornaria seu trabalho mais fácil. Do nada, Enos aparece para falar com Nor. Nor se pergunta se ele está encrencado, mas fica chocado quando Enos se ajoelha. Ela pede desculpa por tratá-lo mal, especialmente porque ele salvou a vida de Lin. Nor aceita suas desculpas, então ela explica que seu trabalho é proteger a família Clay, e isso tem prioridade sobre tudo. Nor percebe que ela não é uma empregada de fato, então ela explica que é conhecida como Escudo Divino, e serve como vice-capitã do corpo de guerreiros da família Clay. Desde muito jovem, ela foi designada como escudo para Lin. É seu trabalho proteger Lin, mesmo que custe sua vida. Nor salvou Lin, então Enos declara que é o mesmo que salvar a vida dela. Nor não acha que seja tão importante assim, mas Enos promete ajudá-la como puder de agora em diante. Nor pensa sobre como todos ali são bastante excessivos, mas decide simplesmente aceitar o sentimento dela.
Enos então fica muito sério e aponta que, embora Lin possa ter permitido o comportamento casual e a maneira de falar de Nor com o rei foram inaceitáveis, ela não pode permitir isso mais e exige que ele se abstenha de fazer isso novamente. Nor pede desculpas e se apresenta formalmente. Por algum motivo ela fica chocada ao ouvir que seu nome é Nor, mas diz que não é nada. Nesse momento, Gilbert impede Nor de ir para casa e exige que ele mostre o que é capaz em batalha. Nor está exausto e prefere ir para casa, então fica surpreso quando Gilbert insiste em que eles tenham uma batalha simulada. Nor não tem ideia do que esperar, porque não teve um parceiro de treino desde que foi para as escolas, há 14 anos. Gilbert explica que é bastante famoso por sua habilidade de luta e instrui Nor a escolher uma arma. Nor percebe que essa oportunidade é uma dádiva divina para um aventureiro em ascensão, então ele pega uma espada e declara que está pronto para a batalha. Nor não acha que é um grande desafio para Gilbert, então planeja apenas aproveitar a batalha como uma chance de treinar com alguém mais habilidoso do que ele. As tropas que observam sentam pena de Nor, enquanto ele se prepara para a luta contra seu capitão e esperam que ele aproveite a vida após a morte. Gilbert inicia a batalha, mas Nor desvia facilmente de seus ataques. Nor fica impressionado com o controle de ritmo de Gilbert e com a precisão de seus movimentos. Ele pode dizer que Gilbert treinou muito para chegar a esse ponto, mas Nor não consegue entender por que Gilbert é tão lento. Nor não parece perceber o que realmente está acontecendo, enquanto determina que Gilbert simplesmente não acha que ele é digno de ver nem mesmo um vislumbre do que ele realmente pode fazer. Nor interrompe a luta e explica que sabe que Gilbert está pegando leve com ele. Ele então instrui Gilbert a não se segurar tanto. Gilbert não percebeu, mas supõe que deve ter pegado leve porque Nor é apenas um humano normal. Ele se desculpa e vai mais a sério. Nor pode ver que Gilbert está muito mais rápido agora, e ainda mais impressionante é que Gilbert está deixando totalmente aperto depois de um ataque. Nor nem sequer considera que ele está fazendo isso de propósito, e simplesmente assume que Gilbert está fazendo isso para atraí-lo. Gilbert fica frustrado ao não conseguir acertar um ataque, mas Nor pensa que Gilbert simplesmente não está levando a sério. Gilbert decide mostrar um movimento diferente, que muda no meio do ataque, mas Nor também o evita facilmente e pensa que não estava perto de acertá-lo. Nor diz a Gilbert que ele pode acelerar mais, mas finalmente começa a se perguntar se Gilbert já está dando tudo de si. Ele pensa em todo o treinamento solitário que fez e começa a considerar que ele pode realmente ter ficado mais forte. Nor começa a pensar que pode realmente vencer, mas Gilbert interrompe seu pensamento ao usar um ataque incrivelmente poderoso. Gilbert fica chocado quando a poeira se dissipa e Nor não está mais lá. Nor apenas diz a Gilbert que ele venceu a batalha simulada, mas isso só deixa Gilbert frustrado. Depois que Nor vai embora, todas as tropas se perguntam como alguém poderia ter evitado o ataque Draugrave do seu capitão. Eles racionalizam dizendo que a força do vento da ponta da lança de treino que Gilbert estava usando fez Nor voar, e se Gilbert tivesse dado uma lança de batalha, então Nor certamente teria perdido a cabeça. Eles sabem que alguém com o talento de Gilbert é 1 em 1 milhão, mas Gilbert está bastante chateado. Ele pensa sobre seu passado, e como foi natural a primeira vez que segurou uma lança. Quanto mais treinava, mais polia sua técnica e mais força ganhava. Gilbert ia de vila em vila, derrotando todos os lutadores mais fortes, procurando alguém que pudesse derrotá-lo. Gilbert já havia derrotado todos na capital real, então esperava encontrar algum grande lutador em uma vila aleatória. A nação estava prestes a iniciar uma guerra, então foi recomendado a ele que retornasse à capital, para procurar grupos que estavam reunindo seu poder. Gilbert então voltou para a capital, onde fez algumas caçadas de demônio. Ouviu dizer que alguém formidável havia se juntado ao corpo, então os desafiou para a luta e os destruiu completamente. Gilbert estava ficando mais frustrado, perguntando se realmente não havia alguém que pudesse desafiá-lo. Gilbert estava cansado de todos os fracos ao seu redor e estava ficando realmente entediado. Um dia, seu instrutor informou a Gilbert que ele havia recebido o mesmo título que ele, mas Gilbert não se importava, ainda estava entediado. O instrutor perguntou a Gilbert o que achava de Enos. Gilbert explicou que Enos era forte, mas de uma maneira diferente. Em uma batalha simulada, ele garantiu que venceria contra ela. Gilbert podia dizer que seu instrutor também estava entediado, porque tinha que passar seu tempo todo treinando pessoas que mal se igualavam à força do seu dedo mindinho. O instrutor tinha certeza de que algum dia apareceria alguém que superaria, e Gilbert apenas esperava que isso acontecesse em breve. Gilbert agora pensa em como Nor derrotou um minotauro sozinho. Gilbert queria saber que tipo de pessoa poderia fazer isso, mas agora percebe que Nor não faz sentido.
Nor foi realmente descortês na frente do rei e não mostrou interesse nos presentes extravagantes. Ele não parecia o tipo de cara que poderia derrotar um monstro sozinho, mas a batalha deles mostrou algo diferente. Nor, dizendo a ele que ele poderia acelerar, fez Gilbert ir com força total. Gilbert sempre soube que usar sua técnica mais poderosa em alguém resultaria na perda de vida dessa pessoa, mas era a única maneira de sua lança alcançar Nor. Gilbert não tinha ideia do que aconteceu quando Nor não foi atingido por seu ataque, e pela primeira vez na batalha direta, Gilbert foi completamente derrotado. O que ainda pior é que Nor se rendeu, e parecia ser porque ele não queria envergonhar Gilbert na frente dos seus subordinados. O que é ainda mais humilhante é a forma casual com que Nor lhe disse que esperava que se encontrasse novamente. Depois que Nor saiu, Gilbert ficou chocado ao ver rachaduras no chão, porque não percebeu quando Nor fez isso. Independentemente disso, Nor evitou seu ataque enquanto ele estava usando toda a sua força, mas Gilbert fica feliz porque as coisas finalmente estão ficando interessantes. De volta a Nor, ele percebe que foi tolice pensar que estava ficando mais forte. Ele usou fortalecimento de força e passo de pena, mas determina que só conseguiu evitar o ataque de Gilbert porque Gilbert pegou o leve o suficiente para que ele pudesse escapar. Ele está feliz que Gilbert lhe mostrou o quão fraco ele realmente é, então Nor está mais uma vez determinado a ficar mais forte. Nor volta a fazer suas tarefas de baixo escalão e fica maravilhado com quão bem sua nova espada pode limpar um ralo. Ela consegue até mesmo remover a sujeira mais teimosa do fundo, e Nor determina que sua nova espada realmente é incrível. Ele está feliz que seu trabalho de limpeza de valas está indo bem, porque significa que ele pode parar com o trabalho de transporte de terra por um tempo. Nor tem essa ótima espada agora, então ele só quer ser útil para as pessoas. Ele pensa em algumas maneiras diferentes de usar a espada, mas todos têm seus próprios problemas quando se trata de habilidades. O melhor que Nor pode fazer é iluminar seu dedo um pouco. Mesmo tendo treinado em tantas escolas, ele só conseguiu adquirir habilidades de nível baixo. Nesse momento, Lin aparece e se lembra de que deve ser mais formal na frente da realeza. Ela não gosta disso, então diz a ele para parar e revela que tem um pedido especial para ele. Lin então declara que gostaria que Nor a aceitasse como sua pajem. Nor não faz ideia do que é isso. Então ela explica que um pajem é alguém que cuida de suas necessidades diárias, enquanto aprende técnicas e absorve conhecimento dessa pessoa. É como ser um aprendiz, mas só estar perto de Nor já seria o suficiente para ela. Nor recusa instantaneamente, mas ela garante que pode ser útil para ele. Ela alcançou as notas mais altas de todos os tempos em todas as 6 escolas de treinamento, então sabe que seria uma ótima pajem. Nor ainda recusa e explica que não há nada que ele possa ensinar para ela. Além disso, ela não pode ajudá-lo porque ele pode fazer tudo o que precisa sozinho. Lin diz que sua família pagará bem a ele, mas ele recusa isso também. Ela então se oferece para ser sua assistente, mas ele também não precisa dela para isso. Ela prova suas habilidades com uma grande demonstração de magia, declarando que foi a mais alta habilidade mágica que ela pode usar. Ela também exibe seu ataque de lâmina de névoa e corta instantaneamente uma árvore no meio. Ela explica que é uma técnica de classe ladrão, mas isso não é tudo. Ela também usa um corte divino, que é incrivelmente poderoso. Ela revela que é uma habilidade sagrada da classe espadachim. Lin fica desapontada quando Nor a rejeita novamente, e ele se pergunta se ela o confundiu com uma pessoa que vale a pena aprender. Ela acabou de provar o quão talentosa é, então Nor quase se sente insignificante comparado a ela. Tudo que ele fez foi provar ainda mais que não há nada que possa aprender com Nor. Lin está muito determinada, então Nor pensa em como fazer ela entender que não tem nada para ensinar a ela. Ele decide apenas mostrar a ela. Lin demonstrou todas suas habilidades incríveis, então Nor mostra a extensão de suas habilidades, sua pequena chama. Enquanto volta para casa depois, Lin pensa sobre as histórias que todos os instrutores das 6 escolas contaram a seus alunos. A história do jovem sem talento. Os alunos apenas tomavam essa história como um conto de fadas, porque a ideia de que um garoto assim realmente existisse parecia impossível. Esse garoto frequentou todas as escolas de treinamento na capital real, conhecida pelo treinamento rigoroso, e completou o curso de cada uma. Isso por si só era inacreditável, porque até os guerreiros mais duros desistiam após 3 dias no curso de 3 meses. Quanto mais uma criança. Isso é o que ela pensava também até conhecer Nor. Um dia, o instrutor de magia mostrou a Lin algo interessante a ela. Ele mostrou a ela como sua pequena chama poderia crescer. O instrutor explicou que, dependendo do treinamento, até mesmo a habilidade básica, chama pequena, pode crescer tanto quanto a dele. Ela não tem absolutamente nenhuma utilidade prática, e nos últimos 200 anos só usou para se divertir. Lin tentou fazer sua própria pequena chama crescer inúmeras vezes, mas nunca conseguiu aumentar a chama nem um pouquinho.
Claramente não é algo que pode ser feito facilmente e provavelmente requer uma devoção aos estudos num longo período de tempo. É exatamente por isso que Lin fica atônita ao ver a pequena chama de Nor. Era muitas vezes maior do que o maior mago do mundo. Era uma pequena chama que superava qualquer coisa que ela tivesse visto. Nor estava envergonhado e explicou que as outras 5 habilidades de classe que ele conhece são exatamente como essa. Nor não percebe, mas todas as 6 habilidades de sua classe são extraordinárias. Lin está agora envergonhada de si mesmo por tentar se exibir suas habilidades. Nor se defendeu de um ataque de um demônio com uma espada básica, mas não se vangloriou de seu poder. Ele apenas continuou trabalhando para outras pessoas. Nor é claramente forte de mente e corpo, e nunca se rende a ninguém. Lin em breve estará em uma posição para governar a nação ao lado de seu irmão, então ela precisa ser forte. É por isso que ela determina que aprender como mais forte é melhor. Naquela noite, Lin encontra Nor novamente e pensa em como seguirá atrás dele onde quer que ele vá, e até que ele a reconheça como sua pajem. Isso porque a força que a sua família real tem procurado reside dentro de Nor. Dentro do castelo, Ren está chateado com seu pai por dar a lâmina negra a alguém de linhagem desconhecida. O pai de Ren encontrou a espada no canto mais profundo da masmorra dos pedidos. Uma missão incrivelmente perigosa resultou na descoberta dessa espada. A lâmina é feita de um material desconhecido, mais duro que qualquer um outro. Por mais que tentassem, nada conseguia sequer arranhar a espada. Por isso, ela passou a ser conhecida como lâmina inquebrável. A espada já estava bastante danificada quando foi encontrada, o que fez todos se perguntarem que tipo de força poderosa poderia ter deixado daquele jeito. A espada tem um valor inimaginável, então Ren não consegue entender como o rei simplesmente a deu de presente. Ren muda sua forma de pensar e percebe que há um clima de inquietação pairando sobre o país. Muito provavelmente, Ren conclui que seu pai deve ter dado a Nor contando com ele, para algum motivo. Nor é um homem que derrotou um minotauro sozinho e salvou a vida de Lin, então é possível que ele possa ser uma arma secreta para algo que está por vir. Em outro lugar, encontramos Nor com Lin. Ele se pergunta se é certo uma princesa estar assim, mas ela aponta que é uma aventureira antes de tudo. Lin se refere a ele como seu instrutor, mas não gostaria que ela não fizesse. As tentativas de Nor de esclarecer a situação falharam, e Lin continua a segui-lo em todo lugar. Nor planeja conseguir algum trabalho na guilda, assim ela eventualmente verá como ele é uma pessoa simples. Na guilda, o atendente se pergunta por que Nor está com a princesa, mas Lin diz para chamá-la pelo nome, porque no momento ela é uma aventureira. O atendente percebe que não deve se meter nos assuntos dos outros, e Nor explica que está procurando por um trabalho que exija 2 pessoas. Lin é de rank B, então, se os dois formarem uma equipe, poderiam aceitar um trabalho de caça a goblins no arredor da capital. Nor fica chocado com isso, porque goblins são os monstros que os aventureiros usam para testar suas habilidades. Nor não acredita que poderá aceitar um trabalho fora da capital, mas se sente mal por aproveitar do ranking de aventureira de Lin. Isso seria especialmente ruim, porque ele tentou se livrar dela o tempo todo. Nor se pergunta se realmente estaria bem com isso, e Lin diz entusiasmada que seria uma honra formar uma equipe com ele. Nor sente um pouco de vergonha, mas supera isso, porque um de seus sonhos está para se tornar realidade. Nor ansiosamente vai começar o trabalho, mas precisa voltar rapidamente porque o atendente não lhe disse nada sobre isso ainda. O atendente avisa que, embora seja um trabalho de baixo rank, isso não significa que não será perigoso. O trabalho será na Floresta das Bestas. Eles terão que trazer a orelha de um Goblin como uma prova de uma caça bem-sucedida. Eles não serão compensados sem a orelha, então isso é muito importante. Foi relatado que o número de Goblins tem diminuído, então há uma chance de que não encontre nenhum Goblin. Se isso acontecer, o atendente diz para eles apenas colherem algumas ervas e trazerem de volta. Os dois deixam a capital e dizem animadamente para o outro darem seu melhor. Enquanto caminham pela floresta, Nor pede para Lin contar sobre os Goblins. Ela explica que eles caçam pequenos animais como suas presas e comem frutos das árvores. No entanto, eles têm atacado humanos agressivamente para se sustentar recentemente. Se continuar a crescer em número, isso levará à escassez de alimentos para eles, e provavelmente começarão a invadir vilas humanas. É por isso que os aventureiros têm tentado controlar seu número. Por outro lado, a floresta depende dos goblins, então também não é bom caçá-los até a extinção. Lin claramente tem muito conhecimento, o que faz Nor perceber ainda mais que ele não tem nada para ensinar a ela. Lin continua verificando se há Goblin por perto, mas eles não encontram nada. Normalmente teriam encontrado pelo menos um.
então Lin determina que os rumores sobre a diminuição de números deles são verdadeiros. Nesse momento, Lin sente a presença de um monstro nas proximidades. Eles vão verificar, mas a floresta continua ficando mais escura. As árvores estão bloqueando a luz, mas os goblins preferem viver em lugares assim. Lin surpreendentemente para e revela que a presença do monstro simplesmente desapareceu. Nora assume que o monstro apenas morreu de velhice, mas eles ficam chocados ao encontrar um goblin mutilado. Lin rapidamente usa magia de revelação, e isso expõe um monstro gigantesco que estava comendo outro goblin. Nor fica chocado ao ver que o gigante também é um goblin, pois os goblins são considerados monstros mais fracos. O gigante claramente se parece com um goblin, e até usa algumas árvores próximas como arma. Nor é tão ingênuo que assume que é assim que os goblins realmente são, em comparação com o que ouviu falar sobre ele. Além disso, ele imagina que os outros aventureiros conseguem lidar com eles sem problema. Lin está claramente apavorada, e Nor não a culpa, pois ela não tem experiência em combate. Nor assegura que eles ficarão bem, e declara que estão apenas lutando contra um goblin. Nor está realmente aterrorizado, mas sabe que não pode pensar nisso se quiser vencer. Lin sabe que na verdade esse goblin é o Imperador Goblin, e ele é considerado uma ameaça extrema. O Imperador Goblin é um monstro criado a partir de manipulação genética pelo homem, e a pesquisa por trás disso é proibida. O que torna realmente aterrorizante é que ele come os outros de sua espécie, absorvendo seu poder e ficando mais forte. Lin pensa sobre como Nor disse que eles estão apenas lutando contra um Goblin, e fica impressionado com sua confiança. Ela é tão ingênua quanto Nor, pois agora pensa que ele veio para essa área de propósito. Lin acha que a razão pelo qual Nor estava tão animado com esse trabalho era porque ele queria eliminar a ameaça que ninguém conhecia. Lin ganha confiança por causa disso, então os dois se preparam para lutar. A besta gigante tenta atacar primeiro, mas Nor usa seu parry habilmente. A besta é incrivelmente poderosa e consegue empurrar Nor para trás. Nor percebe que ela está tentando encurralá-lo, mas se recusa a permitir isso. Ele desequilibra o Goblin e diz a Lin para atacar com alguma magia. Ela o faz, mas o Goblin prova ser rápido demais para ser atingido. Nesse momento, Nor precisa resgatar Lin, enquanto o Goblin começa a lançar árvores contra eles. E Nor continua usando o parry para desviá-las. Lin sabe que precisa fazer algo antes que a situação piore, mas fica chocado ao perceber que o ferimento do Goblin desapareceu. Nem mesmo o Imperador Goblin deveria ser capaz de se recuperar tão rápido. Então Lin determina que isso deve ser algo a ver com um cristal de mana na testa do Goblin. Ela diz a Nor que, se ele conseguir derrubar o cristal do monstro, eles poderiam ter chance de vencer. Seu plano é interrompido quando a besta lança um aglomerado de árvores em Nor. Nor fica surpreso ao ver quantas são e percebe que esse Goblin estava observando para ver quantas ele consegue desviar. Nor teme que não consiga desviar todas, mas felizmente Lin as desvia com magia. O Goblin se cura novamente, então Lin está mais certa do que nunca que ele está repondo seu poder com a pedra de mana. Os dois rapidamente percebem que a esse ritmo vão apenas esgotar sua resistência e magia, enquanto tentam acompanhar. Nesse momento, Nor tem uma ideia e diz para Lin para usar seu ataque de rajada de vento em suas costas. Lin se recusa a atacar Nor, pois sua rajada de vento é tão poderosa que pode demolir paredes do castelo. Ele não sobreviverá, por mais forte que seja, mas Nor explica que ela não atacará diretamente. Nor planeja que ela acerte a espada enquanto está em suas costas, pois a única chance que eles têm de derrotar o Goblin é ser mais rápido que ele. O tempo está se esgotando, enquanto o monstro se prepara para atacar novamente, então Lin concorda em fazer isso. Sua rajada de vento é incrivelmente poderosa e lança Nor pelo campo de batalha, quase o fazendo desmaiar. Nor se recompõe e aprimora seu corpo. Essa combinação permite que Nor atravesse a defesa do Goblin e derrube o cristal de sua testa. O Goblin perde a cabeça e Lin revela que recuperou a pedra. Nor diz a ela para acabar com o Goblin, mas também pede para que ela garanta que ele não sinta muita dor. Lin aparentemente não ouviu essa parte, pois incendeia o Goblin e grita de agonia. Após o fim da tortura, Nor pede desculpa à besta e decide que não matará mais Goblin por um tempo. Ele percebe que não deveria se colocar em situações perigosas, então enfrentará o próximo desafio somente depois de treinar mais e ficar mais forte. Os agentes ao serviço de Rain levam a pedra de mana para ele e relatam o caso do Imperador Goblin. Só de ver a pureza e o tamanho da pedra, ele sabe que isso é obra do Império Mágico. Ele também descobre que Lin e Nor conseguiram derrotar um monstro extremamente poderoso com apenas alguns arranhões. No entanto, o que mais o choca é como um monstro tão grande poderia ser trazido para o reino sem que seus guardas e serviço secreto percebessem. Ele pede a seus agentes para ficarem atentos a tais irregularidades nas cidades vizinhas e os dispensa. Ao mesmo tempo, Nor e Lin estão relatando a Fett na guild, que pergunta a Nor como ele se sente após sua primeira caçada.
Nor ainda está convencido de que acabou de lutar contra um Goblin normal, então lhe diz a Fett que foi mais difícil do que ele pensava, e só venceram graças a Lin. Ela se tornou fã de sua modéstia, e Fett também pensa que Nor apenas assistiu de trás, enquanto a princesa lutava contra o Goblin. Ele fica chocado e desconfiado ao ouvir sobre a pedra de mana vermelha na testa do Goblin, e pergunta se realmente era um Goblin. Nor se volta para Lin em busca de confirmação, e ela responde que, como seu instrutor o chamou de Goblin, era apenas isso, e nada mais. Fett fica satisfeito pensando que era um monstro raro, então pede que entregue a prova de sua morte. Nor e Lin de repente percebe que esqueceram de cortar a orelha do Goblin antes de queimá-lo completamente. Rei recebe relatos de coisas estranhas acontecendo em cidades e vilarejos próximos. Em alguns lugares, as pessoas estão ouvindo sons estranhos à noite e os animais estão se encolhendo de medo ao voltar da floresta. Enquanto em outros lugares, o número de animais de estimação desaparecidos está aumentando à medida que as florestas próximas ficam subitamente mais silenciosas. Rei acredita que isso pode ser um sinal de monstros não naturais que se infiltraram em seu reino. Ele, imediatamente, ordena que seus homens enviem equipe de busca para cada local e coloquem todos os confeitiços de busca para trabalhar. Ele também ordena que convoquem os 6 mestres de cada escola, porque podem precisar de sua ajuda. Uma vez que seus subordinados se foram, Rei mostra sua frustração ao jogar papéis no ar, imaginando que o Império Mágico realmente quer suas dungeons tão desesperadamente a ponto de ir a tais extremos. Por outro lado, Nor e Lin estão desfrutando de alguma comida de rua com o dinheiro da recompensa. No final, Fett deu a eles o dinheiro para matar um Goblin, sem prova, do próprio bolso, porque foi a primeira missão de matar monstros de Nor. Depois de terminar de comer, Lin diz a Nor que vai para casa agora, e ele fica aliviado por finalmente ter um pouco de paz. Nesse momento, o rei aparece procurando por sua irmã. Ao ver Nor, ele imediatamente faz um pedido, pedindo ajuda dele, que ele visite uma cidade nas montanhas no dia seguinte. Ele diz que Lin se juntará a ele e faz todos os arranjos, além de pagar uma boa quantia. Rei não revela o motivo exato do seu negócio nessa cidade, mas Nor aceita porque ele parece sincero. No dia seguinte, ele pega a carruagem que os levará ao destino. Andar de carruagem pela primeira vez na vida foi a principal razão pela qual Nor aceitou essa missão. Ele aproveita cada momento. Por outro lado, Lin parece bastante sombria, e ele pergunta se ela não está interessada na bela paisagem lá fora. Sua atenção volta para fora, e ele pensa que uma vez que se tornar um aventureiro de verdade, ele deixará a cidade para viajar. Lin de repente se desculpa por seu irmão ter envolvido ele nisso, mas ele diz que está tudo bem, porque está sendo pago por isso. Isso estraga ainda mais o humor de Lin. Naquela manhã, Rei explicou que sua missão era ir à cidade de Taurus, do outro lado da montanha, e se nada acontecesse, após ficarem lá por um tempo, deveriam ir para a cidade vizinha, o reino sagrado de Mitra. Ele disse a Nor que, desde que nada acontecesse, ele poderia considerar isso como umas férias pagas. Enquanto Lin pensa nisso, ela deseja que nada realmente aconteça. Sua guarda-costas, Inês, diz a ela que não precisa se preocupar com nada, porque ela está lá para protegê-lo. A verdade é que Rei lhe deu uma missão ultra secreta antes de partir. Ele disse que o reino vai enfrentar um grande perigo em breve, e, se o reino cair, Inês deve levar Lin e buscar abrigo no país de Mitra. Inês ficou chocada e perguntou se Lin sabia disso, e o rei revelou que se ela soubesse, ela não iria. Ele estava realmente preocupado com a segurança de Lin, e disse a Inês que ela era a única quem podia confiar para isso. De volta ao presente, o grupo está fazendo uma pausa. Inês pede desculpas a Nor por tê-lo arrastado para isso. Ela promete mantê-lo seguro, mas ele diz que não é necessário, porque ele é bom em fugir. Inês insiste, dizendo que não haverá necessidade de fugir, porque ela tem o seu escudo com ela. Nor diz que não pode ver nada, então Inês decide mostrar sua habilidade para ele. Ela cria um escudo sagrado com sua habilidade especial, e diz a Nor que, se algo acontecer, ele deve se esconder atrás do escudo dela. Ele fica impressionado, e então se lembra de como Lin dizia que Inês está no mesmo nível de Gil. Ele ouviu que Gil é forte o suficiente para derrotar um dragão, e se Inês está no mesmo nível que ele, Nor pensa que eles são muito fortes em comparação com alguém como ele, que teve dificuldades em lutar contra um mero Goblin. Ele agradece a Inês, dizendo que realmente é talentosa, mas essas palavras fazem se lembrar de sua infância. Ela vivia em um orfanato, e um dia ativou seu poder de repente. Sua amiga estava curiosa sobre isso e tentou tocá-lo, apenas para ter o dedo cortado. Os cuidadores chamaram o diretor, e logo o mestre mago, o guerreiro ruivo e o sacerdote também vieram ao orfanato. Eles pediram a Inês para mostrar sua habilidade, e o mago declarou que era um presente do céu que apenas pessoas mais raras podem receber. Ele disse à jovem que esse poder poderia se tornar uma lâmina que cortaria tudo, ou um escudo que poderia bloquear qualquer ataque.
dependendo de como ela usasse. Inês ficou incomodada com essas palavras pesadas, mas o guerreiro ruivo disse a ela que ele a treinaria para usar seu poder corretamente. Ele a acolheu como uma aluna, e enquanto Inês continuava treinando sua habilidade com ele, ela continuava se distanciando de todos no orfanato, com medo de machucá-los. No entanto, isso foi só até ela conhecer Nor e aprender seu nome. Ela já tinha ouvido esse nome muitas vezes do guerreiro ruivo, que era seu mestre e pai adotivo. Um dia, enquanto caçavam monstros na floresta, outro guerreiro disse ao Ruivo que um grande grupo de monstros estava se aproximando deles. O Ruivo estava perdido em pensamentos e murmurou que desejava que Nor estivesse ali naquele momento. E nele estava curiosa para saber quem era Nor, a pessoa que seu pai reconhecia. Mas, mais do que isso, estava com ciúmes dele. Desde que conheceu Nor, seu ciúme piorou, e ela quer se livrar desse sentimento para que possa proteger Lin sem nenhuma fraqueza. Nesse momento, Nor nota algo se movendo nos campos de trigo e deixa algum rastro estranho. Assim que Lin ouve isso, ela pede para a carruagem parar. Ela usa sua magia para revelar o que está escondido no campo e acaba sendo um monstro híbrido de sapo e morcego enorme. Ao mesmo tempo, inúmeros monstros atacam a capital real de uma vez e Rei comanda a implementação dos guerreiros, espadachim e caçadores para caçar o máximo que puderem, enquanto os ladrões devem ajudar os civis a evacuarem. O rei Clay lembra-se das palavras do imperador Daryl, que lhe disse que se arrependeria de não aceitar suas condições. Ele acredita que Daryl está por trás desses ataques, e o rei concorda. Ele acredita que isso pode ser apenas o começo, e que eles devem se preparar para ataques muito piores. Clay pergunta a ele sobre os 6 mestres, e Rei responde que todos já estão implantados para enfrentar monstros poderosos. Enquanto o guerreiro Ruivo e suas tropas enfrentam 3 imperadores de Goblin na floresta, o mestre espadachim caça monstro lagarto na cidade. Os caçadores, magos, curandeiros e ladrões também estão em ação, mas Rei teme que eles tenham se espalhado demais. Por outro lado, assim que Lin desfaz o feitiço de ocultação do dragão negro, ele ataca a garota à sua frente. Lin e Inês reconhecem o monstro como o Dragão da Morte Negra, que é incrivelmente perigoso, mas Nó avança em sua direção sem perder tempo para proteger a garota. Ele usa Parry nos golpes do dragão, com sua lâmina negra, e Inês comenta que a garota também apareceu do nada, assim que Lin quebrou o feitiço. Lin sabe que isso só pode significar uma coisa: a garota é definitivamente um demônio, com o poder de controlar monstros. Seu irmão uma vez lhe contou sobre demônios que se parecem com humanos, mas cujos poderes e natureza são próximos dos monstros. Ele disse a ela que demônios são uma raça vil, que destruiu um reino inteiro uma vez, e por causa disso, os humanos os caçaram. Seus descendentes ainda vivem, e Rei tinha certeza de que eles devem guardar rancores profundos contra os humanos. No presente, Inês acredita que a garota é definitivamente um demônio que trouxe o dragão para a cidade. Quando Lin usou seu feitiço, isso deve ter apagado o controle da garota, e o dragão enlouqueceu por um segundo e atacou ela. Inês acredita que não deveria salvar alguém como ela, mas Nor correu para ajudá-la sem nem pensar. Ao vê-lo ainda lutando contra o dragão, ela se pergunta o que ele está pensando. Lin diz que, em qualquer caso, precisa ajudar Nor, mas Inês a impede, dizendo que já é tarde demais para ele. Nor pensa que o dragão é bastante lento e fraco comparado ao Goblin que lutou, e acredita que apenas de ganhar tempo, Lin o ajudará. De repente, o dragão lança seu sopro venenoso em sua direção, e Nor decide pará-lo, porque a garota será atingida se ele desviar. No entanto, essa foi o pior erro que poderia ter cometido, pois o ataque explode liberando um veneno muito poderoso no ar. Nó imediatamente começa a vomitar sangue negro, e lágrimas de sangue começam a escorrer de seus olhos. Ele percebe que foi atingido por um veneno incrivelmente mortal, e parece ser tarde demais, pois ele começa a perder a consciência. Ele cai no chão, e ele tenta alcançá-lo, mas Inês bloqueia seu caminho com uma barreira, dizendo que ela só se matará se aproximar do dragão da Morte Negra. Ela cria uma barreira combinando seus escudos, na esperança de manter Lin segura, até que consiga escapar. Lin pede a ela que ajude Nor, mas Inês recusa, pois sua maior prioridade é proteger a princesa. O dragão de repente lança outra rodada de veneno, e Inês imediatamente adiciona mais escudo à sua barreira. Ela diz à princesa para se concentrar apenas em sua sobrevivência, mas Lin ainda usa sua magia de purificação na esperança de salvar Nor. Sua magia não é forte o suficiente para isso, e enquanto o veneno negro cobre tudo, Inês pede desculpa a Nor por não poder salvá-lo. De repente, uma parte da garra do dragão negro atinge sua barreira, e a nuvem de veneno desaparece. Nor está lutando contra o dragão, apesar de estar gravemente envenenado. Vendo-o assim, Inês percebe o porquê que o guerreiro ruivo queria ajuda de Nó em situações problemáticas. Ela pensa que ele é como o escudo definitivo, que protegerá as pessoas mesmo aos custos de sua vida, mas ela acha que ele não vai sair vivo. Enquanto isso, Nor continua parando os ataques do dragão. Ele contra-ataca, o sopro venenoso também, mas dá uma abertura para o dragão atacá-lo. Ele bloqueia o ataque, mas isso é tudo que consegue fazer antes de cair no chão.
Ele coloca sua mão no rosto e, ao ver vestígios de sangue envenenado, pensa que de alguma forma conseguirá lidar com as coisas dessa vez. Um olhar para trás revela um grupo de crianças aprisionadas. Elas eram consideradas amaldiçoadas porque nasceram com o poder de controlar bestas mágicas. Eram chamados de pirralhos inúteis e mal recebiam comida. Uma criança em particular foi ensinada que o propósito de seu poder era controlar o gado. No entanto, um desses meios humanos usou seu poder para controlar monstros durante a guerra e eliminou muitas pessoas. Os humanos começaram a odiar o povo demônio e eles foram caçados. A criança na prisão foi atormentada implacavelmente e qualquer tentativa de falar era recebida com mais ataques. Essa criança também tinha o poder de ler mente, mas isso apenas piorou as coisas para ele quando os humanos descobriram. Não importa o quão maltratado ele fosse, essa criança nunca pensou em retaliar, mesmo odiando tudo o que estava acontecendo com ele. Essa criança nunca quis pensar em machucar ninguém. Um dia, o responsável pela prisão disse à criança para levar alguns monstros. O homem disse que o povo demônio poderia ser útil para as pessoas, e se a criança o ouvisse, nunca mais seria espancada. O homem deixaria ele comer o que quisesse, e isso também valeria para as outras crianças. No entanto, se ele não ouvisse, as coisas ficariam muito piores para eles. A criança não conseguia ler a mente do homem, porque ele usava um dispositivo na cabeça, mas decidiu confiar nele e acabar com o tormento de todos. Algum tempo depois, essa criança foi para a capital, com a intenção de eliminar todos sob a ordem desse homem. No entanto, foi quando Lin destruiu a barreira. Ele se desculpou com todos porque havia falhado e estava esperando o fim de sua vida. Ele acabou não ajudando ninguém, mas pelo menos estava aliviado por nunca ter machucado ninguém. Ele estava feliz em deixar o mundo dessa maneira e só esperava que, se renascesse, não fosse tão espancado em sua próxima vida. Ele esperava ser útil para alguém e disse adeus a este mundo. No entanto, esse foi o momento em que Nor o resgatou. A criança não conseguia entender por que alguém estava lutando por ele e ficou preocupada com Nor quando ele foi atingido pelo veneno do dragão. A criança também foi afetada pelo veneno, mas Nor fez algo, e o sangramento da criança parou surpreendentemente. Surpreendentemente, o que quer que Nor tenha feito também impediu a criança de ser envenenada novamente. A batalha se intensificou, como vimos antes, e Nor ficou aliviado após ser derrotado por algum motivo. Outro flashback mostra algo que Nor fez depois de voltar das escolas de treinamento na capital real. Nor fez uma sopa com algumas ervas que coletou, mas a água acabou sendo venenoso. Nor estava em grandes apuros, pois só podia usar uma habilidade de cura baixa e mal conseguia se mover. Após uma longa noite de dor, Nor finalmente se arrastou para beber um pouco de água. Um livro sobre ervas revelou qual era a venenosa, então Nor tentou voltar a treinar sua habilidade de Parry. Infelizmente, o corpo de Nó ainda estava sofrendo os efeitos do veneno, então ele teve que usar sua habilidade de cura baixa novamente. Depois de outro dia, Nó ficou chocado ao ver que finalmente estava se sentindo melhor. Nó acabou encontrando a planta venenosa novamente, mas dessa vez sabia o que fazer. Infelizmente, Nó teve um azar e uma cobra altamente venenosa o mordeu. Surpreendentemente, os efeitos passaram muito rapidamente. Nó queria testar algo, então ele comeu a cobra e ficou chocado ao ver que o veneno mal o afetou. No dia seguinte, Nó se envenenou com outra cobra, mas o veneno se espalhou lentamente, e ele percebeu que havia desenvolvido uma tolerância a veneno. Nó concluiu que poderia levá-lo a adquirir uma nova habilidade, e ele desenvolveu um gosto por coisas venenosas. À medida que começou a comer mais coisas venenosas, ele desmaiava de vez em quando, mas no geral conseguia suportar a maioria dos venenos. Ele nunca adquiriu nenhuma habilidade com isso, mas conseguia comer coisas venenosas, ao custo de vomitar uma pequena quantidade de sangue. No entanto, esse era um pequeno preço a pagar, pois Nó adorava o sabor das coisas venenosas. De volta ao presente, Nó determinou que este enorme sapo venenoso seria delicioso. Acontece que Nó simplesmente não conseguiu neutralizar o veneno a tempo, por isso cuspiu um pouco de sangue. Nó sabe por anos de experiência que essa quantidade de sangue não é grande coisa. Nó fica feliz em ver que sua habilidade de cura baixa protegeu a criança, e ele volta imediatamente a lutar contra o sapo. A criança fica impressionada ao ver Nor consegue enfrentar um monstro tão horrível sozinho, e Nor, surpreendentemente, começa a empurrar a criatura para trás. Todos ficam aterrorizados, porém, quando a criatura inspira uma grande quantidade de ar para seu próximo ataque, Nor percebe que está por vir, pois é óbvio que o dragão está prestes a usar um golpe final, tudo ou nada. No entanto, Nó é bastante destemido e usa parry para fazer o dragão desviar seu ataque direcionado para o céu. Todos ficam atônitos com o que acabaram de testemunhar e a criatura é derrotada. Há algo suspeito sobre essa criatura estar tão perto da cidade, mas tudo que Nó consegue pensar é como esse sapo venenoso provavelmente é realmente saboroso. Nó vai verificar a criança
que revela que foi ela quem trouxe o monstro. Noah fica chocado quando a criança diz que estava levando um sapo para a cidade, mas Noah pensa que isso significa que o sapo estava destinado a ser entregue como comida. Trazer um animal vivo seria a melhor maneira de garantir a comida fresca na cidade. E Noah pensa que a criança estava se escondendo para que ninguém roubasse o valioso sapo. Noah está completamente enganado e começa a pensar que o pobre garoto provavelmente criou o sapo sozinho para poder vendê-lo. Seu mal entendido piora quando ele pensa que ele arruinou a entrega do precioso estoque do garoto para a cidade. Noah pede desculpas e promete reembolsar o garoto pelo sapo. O garoto diz que não há necessidade de reembolso e revela que conseguiu trazer o monstro até aqui controlando. Noah fica impressionado que uma criança tão pequena pudesse controlar um monstro gigante e se pergunta se há mais pessoas com essa habilidade. A criança nunca ouviu isso ser chamado de habilidade antes, e Noah fica chocado ao saber que essa criança tinha o poder desde que nasceu. Noah concluiu que é uma habilidade dada pelos céus, e a criança gagueja, nervosamente, ao revelar que ele é do povo demônio. Todos os demônios têm essa habilidade, então Noah supõe que não é algo tão especial assim. Noah sempre se perguntou o que faria se tivesse essa habilidade, e tudo que conseguiria pensar era uma maneira de ajudar pessoas. O garoto fica surpreso que Noah não tem medo dele, ser do povo demônio, e se pergunta por que Noah não o odeia. Ele revela que todos que já conheceu o odiaram por ter esse poder, mas Noah não consegue entender o porquê. Noah diz para ele ignorar o que todos disseram, pois essa habilidade é incrivelmente útil. O garoto fica surpreso ao ver que ele pode ser útil, e Noah diz que gostaria de ter essa habilidade. O garoto se desmancha em descrença e se pergunta se alguém como ele realmente poderia ser necessário. Noah pensa em como, ao contrário de si mesmo, esse garoto nasceu com uma habilidade, então se pergunta como o garoto poderia se sentir tão inútil. O garoto começa a chorar e Noah assegura que há muitas pessoas que poderiam usar sua ajuda. As garotas finalmente chegam e Lin oferece freneticamente tratar os ferimentos de Noah. As garotas ficam chocadas, no entanto, quando Noah explica que já está curado e que bastante resistente ao veneno. Lin não consegue acreditar porque o veneno do monstro era extremamente perigoso. Era um miasma que até arruinava o solo por onde passava. Levar um golpe direto e ainda estar vivo é extremamente difícil de acreditar. Lin percebe que só pode haver uma explicação. Um dos heróis uma vez lhe falou sobre algo chamado o Espírito Sagrado. Ao aperfeiçoar o corpo como um santo, uma pessoa pode ganhar a habilidade de usar uma técnica que purifica tudo que toca. No entanto, o herói só conseguiu alcançar essa técnica perfeita após anos de treinamento não convencional. Levou 40 anos para o herói alcançar esse poder, mas Nó ainda era muito jovem. Nó quer que Lin trate o ferimento do garoto, e ela percebe instantaneamente pela aparência dele que ele é do povo dos demônios. Nora explica que quer levar o garoto com eles, mas as garotas ficam receosas. O povo demônio é uma raça perigosa, e muitos países recomendam eliminá-los. As garotas alertam Nor sobre o perigo, mas Nor quer compensar o garoto por destruir seu sábio. Lin aponta que na verdade era um dragão da morte negra, e ela fica chocada ao ouvir que o garoto planejava levar a criatura para a cidade. As garotas querem saber quem está mandando o garoto fazer isso, mas ele não sabe nada sobre o homem, e neles não percebe que o garoto é um escravo. A escravidão é proibida no reino Clay, mas esse não é caso em outros países. Lin pergunta ao garoto de onde ele é, mas ele estava vendado o caminho até ali, então ele não sabe sobre a cidade que estava. Nora então diz às garotas que gostaria de dar ao garoto uma carona até a próxima cidade. Lin pensa em como seu pai sempre alertava para não deixar enganar por rumores e confiar em seus olhos. Lin percebe que estava vendo o garoto apenas como parte da raça perigosa, mas na realidade ele é um garoto desnutrido sem lugar para ir. Lin se sente envergonhado de si mesmo, e o garoto se apresenta como Rolo. Lin agora também quer levar o garoto, mas Inês ainda está hesitante. Os demônios não têm permissão para entrar em Mitra, então será difícil levá-lo com eles. No entanto, também será difícil para Rolo sobreviver e se deixarem sozinho. É uma decisão bastante difícil, porque Mitra pode considerá-los como inimigos quando chegarem e podem ser atacados. Nesse momento, a decisão difícil é interrompida, quando um homem misterioso aparece, e é obviamente muito perigoso. Ele revela que foi contratado pela pessoa que enviou o Rolo para fazer sua entrega. Nor pede desculpa por arruinar o plano deles, mas o homem não se importa e revela que está atrás do garoto. Aparentemente, Rolo vale muito dinheiro, então o homem está lá para levá-lo de volta. Esse homem se move a uma velocidade incrível e Nor mal consegue repelir seu ataque. O estranho explica que seu cliente quer acabar com a vida do garoto, mas seria muito mais fácil se eliminasse o garoto agora mesmo. Assim, só precisaria levar seu cadáver de volta. Enquanto lutam, Nor diz que não entende qual é o problema desse homem, mas o homem diz que Nor não precisa entender nada. Lin fica chocada ao ver a rapidez com que se move, pois ela nem consegue acompanhar, e Inês a manda ficar atrás dela. O estranho continua com seu estilo de ataque criativo, mas Nor consegue aparar todos os seus movimentos.
o homem não perde a calma e simplesmente decide decapitar Nor. Nor desvia do ataque do homem no último momento, mas fica chocado ao ver que o homem misterioso conseguiu gerar tanto poder com apenas uma pequena lâmina. O estranho também se surpreende quando sua lâmina se desfaz, mas ele tem outra para atacar Nor. Nor percebe que está em apuro, pois tudo que pode fazer é evitar o ataque do estranho com base na sua intuição. Ele não vai aguentar muito mais tempo, porque lutar enquanto protege Rolo está cobrando seu preço. Lin está horrorizado com o poder que emana da batalha deles e não consegue nem se mover. Inês usa seu escudo para protegê-la e revela que acaba de perceber algo. A aparência desse homem, junto com sua imensa força, deixa claro que ele é o ex-aventureiro de rank S, chamado Zadu. Em um flashback, Inês se lembra de quando encontrou documentos de um caso não resolvido. Esse caso foi encerrado porque o alvo foi oficialmente eliminado nos registros, mas não era verdade. O alvo era Zadu, que se tornou um aventureiro de rank S em uma idade jovem, o que o fez dele um alvo para outros rank S. Inês ficou chocada ao ouvir isso, pois alvos de rank S geralmente não são humanos. Gilbert estava empolgado para eliminar Zadu, mas os heróis disseram para ele nem tentar. A razão pela qual fingiram que Zadu foi eliminado é porque ele é realmente forte demais para qualquer um derrotá-lo. Eles decidiram encerrar o caso porque não queriam enviar mais pessoas só para serem eliminadas. Gilbert ainda estava curioso, então eles explicaram que, quando criança, Zadu dominou a antiga arte da alquimia anã aos 13 anos de idade, ganhando o nome de Matador de Dragões. Gilbert ficou chocado, pois isso significava que o cara era mais prodígio do que ele. Zadu se tornou muito mais forte e era admirado por todos os aventureiros. No entanto, ele nem sempre usava seus talentos para as coisas boas. Zadu eliminou vários civis por razões desconhecidas, mas a guilda não queria tirar sua licença de aventureiro, porque ele havia feito muitas contribuições para eles. Zadu até derrotou sozinho um monstro de nível ameaça catastrófica. A decisão sobre como lidar com ele foi dividida, então decidiram adiá-la. Zadu aceita qualquer trabalho, desde que seja bem pago, e coisas como moralidade são insignificantes para ele. Isso ficou claro quando ele exterminou um país inteiro e eliminou uma família real inteira. Era como se Zadu não tivesse senso de bem ou mal. De volta ao presente, ele explica tudo isso para Lin. Zadu foi desafiado por muitos aventureiros, mas isso só resultou em uma montanha de cadáver. E a recompensa pela cabeça de Zadu agora é incrivelmente alta. Para evitar que alguém o perseguisse, a guilda anunciou que ele não estava mais vivo. Zadu e Noa fazem uma pausa na sua luta, porque Zadu está desapontado ao ver que toda sua coleção de adagas foi destruída. Elas são feitas de materiais que não deveriam quebrar tão facilmente. Então Noa se pergunta se Zadu está procurando reembolso. Zadu acha Noa bastante estranho, mas não tão estranho quanto sua espada. Zadu decide jogar no seguro e lança sua espada no céu, e Inês fica chocada ao ver que ela se desfaz em várias espadas. Este ataque é bem famoso, pois pode tirar centenas de vidas em um piscar de olhos. É uma arma que Zadu transmutou ele mesmo, e é chamada de a Cruz de Prata. Zadu a usa para atacar, e Nor mal consegue proteger Rolo ao mesmo tempo. Nor sabe que não será capaz de vencer, e Inês percebe o quão terrível a situação. Inês determina que Nor e Rolo irão perecer se ela não ajudar, mas ela se lembra que sua missão é garantir que Lin sobreviva. No entanto, Inês percebe algo, e pede permissão a Lin para deixá-la e ajudar na batalha. Nor faz o seu melhor para lutar contra todas as espadas, mas um enxame é rápido demais para ele. Felizmente para Nor, Inês chega no último momento. Inês pensa que seu trabalho é proteger Lin, mas ela percebeu que isso significa que também deve manter Nor vivo. Inês usa seus poderosos escudos para empurrar Zadu para trás, mas fica claro que nenhum deles será capaz de acertá-lo. Isso porque Zadu e suas espadas estão se movendo rápido demais. Inês percebe isso também, então decide se concentrar na defesa enquanto Nor ataca Zadu. Nor não tem certeza se consegue, porque o enxame de espada de Zadu se move como uma criatura viva. Nesse momento, Nor tem uma ideia, e pede a Inês que remova um de seus escudos quando ele der o sinal. Nor então se aprimora fisicamente enquanto Inês move um escudo. Nor lança uma presa do dragão que ele derrotou diretamente em Zadu. As presas são incrivelmente fortes, e Inês fica chocada ao ver que Nor consegue quebrar as espadas de Zadu com elas. Nor continua usando seu ataque e lançamento de pedra, e consegue destruir a maioria das espadas. Zadu aparece do nada para atacar Inês, mas Nor consegue detê-lo. Zadu não entende como Nor foi capaz de parar seu ataque. Mas o que é ainda mais estranho é que sua adaga feita de adamantina foi quebrada por Nor. Zadu tenta atacar novamente, mas obtém o mesmo resultado. Ele acha que Nor é um cara bem esquisito, então pergunta a Nor como ele foi capaz de ver seus ataques e contra-atacá-los. Nor diz que é apenas algo que ele consegue fazer, mas Zadu percebe que há mais nisso.
Zadu decide encerrar o dia e partir, pois recuperar suas armas depois que elas foram destruídas é um verdadeiro incômodo. Mas isso não é tudo, pois ele explica que haverá uma grande celebração acontecendo na capital real. Isso não soa nada bem para Inês, mas infelizmente Zadu não tem mais detalhes sobre isso. Zadu diz a Nor que é um cara mais estranho que ele já conheceu até hoje, e diz a Rolo que ele deve se considerar muito sortudo. Zadu tenta um último ataque surpresa, mas Nor o detém mais uma vez. E Zadu aponta que Nor é a razão pela qual ele não conseguiu sua recompensa. Zadu parte, e todos se perguntam o que acontecerá na capital real. Nor acha que eles deveriam voltar, especialmente porque não poderão levar Rolo para Mitra. Nesse momento, Rolo começa a tremer incontrolavelmente ao ouvir que todos eles são da capital real. Ele diz que eles não podem voltar para a capital, porque algo aterrorizante vai acontecer. Rolo ouviu que o maior monstro está indo para a capital real. Ele é forte o suficiente para destruir toda a cidade. Lin percebe que a situação é mais urgente do que ela pensava, então decide que eles retornarão à capital. Nor concorda com essa decisão, mas Inês recusa. No entanto, ela fica chocada quando Lin revela que sabe exatamente as ordens que Rain deu a ela. Lin diz que eles sofrerão o mesmo destino dos demônios se abandonarem a capital, então precisam voltar e avisar a todos sobre os monstros. Inês cede e concorda voltar, mas diz a Lin para não sair do seu lado nem por um momento. Nor acha que seria melhor para Rolo se eles se separassem, mas Rolo recusa. Ele tem certeza que é um demônio que está trazendo esse monstro, e mesmo assim ele quer ajudar. Lin vê o quão sério Nor está e assume que é por causa de seu grande coração. No entanto, ela está completamente errada, pois Nor só estava pensando como gostaria de ter mordido o sapo venenoso. No caminho de volta, Lin pensa como está preocupada, mas encontra o conforto em saber que Nor está com ela. Nor lutou contra o dragão e o lendário Zadu, então eles deveriam ficar bem. Lin determina que é responsabilidade dela levar Nor para a capital e salvar a todos. E ela o chama de o homem que praticamente salta direto de um conto épico de herói. De volta à capital real, Rain é informado que muitos cidadãos foram evacuados graças ao grande esforço dos 6 heróis, que repeliram a emboscada do inimigo. Mas Rain ainda tem certeza que outra onda está por vir. Este é o momento perfeito para atacar, pois as forças da capital estão dispersas. Rain acredita que o inimigo está apenas esperando que ele se esgote e está preparado para a próxima investida. Rain se pergunta de qual direção eles virão e percebe que eles também podem vir do céu. Ele é informado de que não houve nenhum avistamento de bestas voadoras, mas Rain nota algo estranho no céu. Ele fica horrorizado quando percebe que algo está escondido acima das nuvens e usa sua habilidade secreta para quebrar a barreira. Rain olha chocado, sem acreditar no que vê. Um guarda pergunta se é um dragão negro, mas Rain aponta que é grande demais para isso. Na verdade, esse é o pior dos seus pesadelos, pois trata-se de um dragão da calamidade. Nor é mostrado sendo ensinado por seu pai sobre o quão perigosos são os dragões. Um certo aventureiro caçava essas feras, e os materiais obtidos delas eram transformados em armas e remédios de altíssima qualidade. Isso, por sua vez, traria riqueza à terra e fazia do aventureiro um herói, a quem o povo chamava de matador de dragões. Nor queria ser um matador de dragões, mas seu pai explicou o quão difícil é matar um dragão. Alguns dragões são incrivelmente fortes e estão vivos há milhares de anos. Eles podem fazer o chão desmoronar com apenas um passo, e podem até destruir montanhas inteiras com um único golpe de sua cauda. De fato, sua nação quase foi destruída por dragões que ficaram descontrolados. O pai de Nor terminou de contar essas histórias, mas Nor nunca deixou de querer se tornar um matador de dragões. De volta ao presente, Nor e seu grupo está retornando à capital, mas Lin fica horrorizado ao ver o dragão da calamidade. O gigantesco dragão aterroriza todos na capital, e Rain se pergunta se o Império Mágico entende o horror que desencadeou no mundo. O dragão da calamidade estava adormecido nos últimos 150 anos, mas ainda deveria estar dormindo. Rain fica furioso, porque isso significa que o Império despertou o dragão. O dragão causa uma destruição maciça com um único bater de asa. Rain ordena que todos sejam evacuados. É uma emergência terrível, então ele instrui suas tropas a arrancarem qualquer pessoa de seus pertences se hesitarem a sair. Um dos heróis observa das proximidades, sentindo que magia está sendo usada para obstruir todas as rotas de evacuação. Isso é terrível, porque torna impossível a união dos 6 heróis. Vemos então que os heróis estão de mãos cheias por toda a área. Gilbert diz ao rei para evacuar, mas o rei apenas o instrui a levar os cidadãos para longe da capital. Quanto a ele, o rei tem um trabalho que ainda precisa fazer. Perto dali, Inês determina que não há mais esperança para a capital, porque o dragão certamente a dizimará. Lin teme que seu pai se use como um escudo para que os cidadãos possam escapar, mas ela sabe que nem mesmo ele é páreo para uma besta lendária. Lin está aterrorizada com o que acontecerá.
Então ela espera que seu pai simplesmente deixe a capital em vez de lutar. Nesse momento, todos ficam chocados a ver como Nor ainda está tranquilo. Ele diz que nunca viu um dragão antes, mas Lin aponta que o monstro que ele derrotou antes também era um dragão. Lin explica que seu pai e irmão ainda estão na capital, mas já é tarde demais para ajudá-los. Nor casualmente diz que acha que pode chegar a tempo se correr, mas isso apenas choca Lin. Nor diz que eles podem usar novamente a rajada de vento dela, como fizeram contra o Goblin. Mas Lin teme que o poder necessário para levá-lo até a capital acabe machucando muito. Nor a lembra que sua espada suportará a maior parte dos danos. Nor diz que deve muito às pessoas da cidade e ao rei, então ele quer ajudá-las. Tudo o que ele precisa fazer é ajudar o rei a escapar, e ela tem certeza de que ele pode fazer isso. Lin sai de seu pessimismo e percebe que Nor não é alguém a ser duvidado. A rajada de vento dela não foi feita para ser usada em humanos, mas Nor não é um cara normal. Um outro flashback mostra o rei se recusando a entregar as masmorras. Foi dito ao rei que ele estava desperdiçando a masmorra, pois ele tem o poder de criar exército que poderia dominar o mundo. O rei explicou que ele apenas está escolhendo não usar um poder que está além de seu controle. De volta ao presente, o dragão continua sua devastação, e o rei determina que o Império não vai parar por nada para obter a masmorra. Ele percebe que subestimou o Império, porque nunca imaginou que eles lançariam toda sua força contra eles. O rei agora assume total responsabilidade pelo colapso das negociações. A capital está enfrentando a destruição, mas tudo que o rei consegue pensar é na segurança de Lin. Isso faz perceber que o Império estava certo. Ele não é apto para ser um rei, e sempre foi mais adequado para estar no campo de batalha. O rei pede desculpa a seu povo por ter falhado com eles, e ele promete pelo menos levar um olho do dragão com ele. De volta ao nosso herói, Inês cria um cilindro com um escudo para amplificar a rajada de vento de Lin, e Nor se coloca na frente para amplificar ainda mais. Inês usa o reflexo mágico em seu escudo várias vezes, e isso claramente está se tornando mais intenso, e Nor percebe que isso é diferente da última vez. Lin confirma isso ao explicar que o impacto dessa rajada de vento será muito mais forte do que antes. Lin coloca tudo que tem nisso e pede desculpas a Nor antecipadamente. No entanto, ela lembra de não duvidar dele e libera o ataque. Rolo fica pasmo com a quantidade de poder emitida, e a próxima coisa que vê é Nor desaparecendo completamente num piscar de olhos. De volta à capital, o rei se encontra cara a cara com o dragão. Todos assistem e ficam horrorizados quando o dragão se prepara para usar seu ataque, Sopro do Dragão Ancião, o mesmo que queimou todo o continente até as cinzas há centenas de anos. O rei percebe que o dragão não está lhe dando chance de sobreviver, mas ele está determinado a fazer algo digno de um rei, pelo menos uma vez antes de morrer. O rei puxa uma adaga, diz ao dragão que vai mostrar a ele o quão tenazes os humanos podem ser. Um dos heróis que assiste reconhece a adaga. É a adaga explosiva, e ela canaliza todo o poder de um portador, com um golpe poderoso, mas sacrificial. Os heróis ficam horrorizados ao ver que o rei vai se sacrificar, mas percebem que não há outra opção. O rei se prepara para se sacrificar, mas Nor de repente aparece do nada para parar o ataque do dragão. Todos assistem em absoluto choque, enquanto ele simplesmente empurra o lendário dragão e o dragão desmorona. O dragão se pergunta o que está acontecendo e fica confuso ao ver que um pequeno humano acabou de derrubá-lo. Ela declara que os fortes controlam os fracos com violência, e essa é apenas a lei do mundo. Sua cauda gigante causa danos massivos à capital enquanto se move para atacar Nor, mas ele simplesmente a para novamente. O dragão cai novamente, e Nor apenas pensa em como achava que não sobreviveria. Então vemos um flashback de momentos antes, quando Nor foi lançado em direção à capital. Ele usou aprimoramento físico para recuperar o equilíbrio, lançando-se sobre a muralha do castelo. Nor não se surpreendeu ao ver quão rápido ele chegou lá, mas percebeu que não havia como parar. Nor não hesitou e usou sua habilidade Parry. Ele nunca mais quer fazer isso de novo, e pensa em como aparar o dragão foi muito mais fácil do que ele esperava. O dragão se levanta novamente, mas Nor não acha mais isso assustador. As garotas finalmente chegam à capital, e planejam ajudar o rei a escapar, enquanto Nor luta contra o dragão. Infelizmente, elas acabam sendo atacadas, mas Inês consegue protegê-los a tempo. Vários imperadores goblins aparecem, mas elas são bem pequenas em comparação ao que o Nor enfrentou. Mesmo assim, os imperadores goblins ainda são uma ameaça. Elas estão em grande perigo. Lin decide pensar em como o Nor faria, dizendo a Inês para não se preocupar, pois elas estão lutando contra goblins. Inês é inspirada por sua confiança e concorda que esses goblins não são nem de longe tão aterrorizantes quanto o dragão. Esses goblins acabam rompendo o ataque de Inês, mas Rolo intervém e ordena que os goblins parem de se mover. Lin aproveita a oportunidade para congelá-los, e Inês converte seu escudo em uma espada. Inês destrói todos os goblins com um único golpe poderoso, e Lin percebe porque ela recebeu o título de Espada Divina. Rolo é igualmente impressionante, pois conseguiu parar os goblins superpoderosos com apenas algumas palavras.
Um garoto tão jovem ter tanto poder é incrível, mas Lin percebe que é preciso muita coragem para usá-lo. De volta a Nor, o dragão está ficando realmente frustrado. Ela continua atacando Nor, mas ele apenas continua aparando seus golpes. Suas garras e escamas deveriam ser indestrutíveis, mas Nor está conseguindo danificá-las gravemente. Nor está surpreso ao ver que sua espada nunca sofre um único arranhão. Não importa o que aconteça. Ele se pergunta qual é o segredo por trás disso, mas não importa muito, pois é sua chave para a vitória. O dragão não entende o que está acontecendo, mas percebe que pode parar de se preocupar, pois não há chance dele sobreviver ao seu próximo ataque. Ela voa para o céu, e todos assistem enquanto ela reúne uma enorme quantidade de energia em sua boca. Ela libera o poderoso feixe diretamente em Nor, mas ele mais uma vez o rebate. Isso envia o ataque para o céu, e todos observam maravilhados enquanto sua explosão cobre o céu com luz. O dragão solta um rugido, mas Rolo pode sentir que há mais em sua raiva. O dragão está frustrado porque Nor não está tratando como uma ameaça séria, mesmo que seja isso que ela quer passar. Dragões são muito orgulhosos, e isso é especialmente verdadeiro para o dragão ancião, que se considera o mais forte que qualquer coisa. O dragão fica furioso, porque essa luta deixou claro que ele é mais fraco do que Nor. Nor desvia outro ataque do dragão, e as garotas ficam chocadas ao ver que ele decidiu se submeter a ele. Os moradores assistem de longe, suas bocas quase caindo no chão. Nor se lembra do que seu pai disse sobre o aventureiro que derrotou dragões. Matar dragão trouxe riqueza para o povo, e ele ficou conhecido como matador de dragões. No entanto, Nor vê que o dragão não quer mais lutar. Nor decide não acabar com sua vida, admitindo que ele não é exatamente um herói. O restante do grupo corre em sua direção, e Nor acena para seus amigos. Nor diz a todos que ele está bem e agradece a Rolo por ajudar. Rolo não tem ideia do que ele está falando, então Nor explica o que acabou de perceber. A razão pela qual o dragão deve ter se acalmado foi porque Rolo ordenou isso. Nor fica chocado quando Rolo diz que na verdade não fez nada, e o confuso Nor aponta que o dragão simplesmente parou de ser hostil do nada. Rolo não teve nada a ver com isso, então Nor determina que o dragão deve ter se intimidado apenas pelo fato de que Rolo poderia controlá-lo. Todos ficam pasmos quando Nor diz a Rolo para enviar o dragão de volta de onde veio. Os outros apontam que o dragão ainda é muito perigoso, então seria melhor eliminá-lo enquanto há chance. Nor entende os riscos, mas não quer machucar a besta. Nor sabe que está pedindo algo egoísta, mas Lin entende e concorda em permitir. Rolo não tem certeza se pode dar ordens a um dragão tão poderoso. Ele acha que só conseguirá pedir educadamente. Nor percebe que Rolo não gosta de mostrar seu poder, então garante a Rolo que Lin e Inês não terão medo dele. Essas palavras dão coragem a Rolo, então ele tenta. Rolo é capaz de entender o dragão, então informa Nor que ele decidiu fazer qualquer coisa que seu mestre ordenar. As garotas não acreditam no que acabaram de ouvir, mas o desviado Nor pensa que o dragão está chamando Rolo de seu mestre. Nor diz a Rolo para fazer o dragão retornar silenciosamente para casa e garantir que ele nunca mais tente machucar humanos. Rolo transmite a mensagem, e o dragão surpreendentemente concorda em fazer tudo o que Nor disse. O dragão começa a voar e ruge uma última vez antes de partir. Todos observam enquanto a lendária besta vai embora pacificamente, mas Nor fica horrorizado quando um ataque poderoso derruba do céu. O terror é compartilhado por todos, e vemos que o líder maligno do Império estava atrás do ataque. Darius está muito satisfeito consigo mesmo e diz que mesmo um dragão que viveu por milhares de anos, no final, ainda é uma besta estúpida. O dragão era apenas um peão, mas ele está desapontado que não destruiu a capital. Ele decide que ele terá que iniciar o ataque de qualquer maneira, então manda seu exército ser convocado nas proximidades. Há um monte de tropas, e o poder de fogo do seu exército é inigualável. Uma retrospectiva mostra como o imperador planejou esse ataque. Depois que o dragão dizimasse a capital, as tropas deveriam entrar e limpar tudo. Soldados a pé estariam equipados com espadas mágicas e escudos mágicos, enquanto as tropas de elite teriam armaduras mágicas e canhões mágicos. Eles também teriam escudos maciços e canhões Monte Ray gigantes. O rei estava muito satisfeito com o plano, mas um soldado chamado Randus tinha um problema com a guerra. Ele não achava que isso beneficiaria o país a longo prazo, mas ele foi silenciado por Darius. Ele se recusou a deixar que alguém representasse uma ameaça para eles, e declarou que mostrariam a todos o poder de sua magia. Darius quer que essa guerra entre para a história, para que todos conheçam a decisão tola que o reino de Clay tomou. Ele também quer que saibam que foi um país de tolos, que negligenciaram a manutenção adequada da masmorra dos perdidos. Eles foram conduzidos ao caminho da ruína por sua própria ganância egoísta. Quanto a Darius, ele será conhecido como aquele que libertou o país dessa tolice. Nas proximidades, Nor e os outros encontram o dragão, mas não conseguem dizer se ele ainda está vivo, sem se aproximarem. Nesse momento, eles avistam o Império Mágico, e o Império o avista de volta.
eles veem a princesa Lin, mas o mais preocupante é Inês. Isso porque Inês é uma lenda viva conhecida em todo o mundo, e Darius assume que foi ela quem salvou a capital. A era que as lendas governam chegou ao fim, e Darius declara que é hora daqueles com sabedoria definirem o mundo. Darius ordena que o canhão de mana seja disparado, porque mesmo que nem seja conhecida como escudo divino, essa arma ainda dizimará. Ela será apenas mais uma lenda a ser derrotada por sua mão, e é por isso que Darius ama tanto a guerra. O canhão de mana se prepara para disparar, e nosso grupo percebe no último segundo. Então Inês diz aos outros para fugirem. A arma é disparada e Darius declara que tudo acabou para ela. Inês apenas observa enquanto o enorme feixe se aproxima, mas Nor surpreendentemente avança para parar o ataque gigante. O feixe vai para todos os lados, e ninguém pode acreditar no que acabou de ver. As tropas de Darius, então, em tal descrença, pensam que houve algo errado com a arma, então Darius o manda preparar outro ataque. Nor fica impressionado ao ver um exército tão grande, e as garotas explicam que eles estão tentando aniquilar o reino. O reino de Clay também tem um exército, mas eles não têm chance contra os números do Império. Inês quer que Lin se retire com ela, então Lin se pergunta a Nor o que ele planeja fazer. Nor diz que deveria ser óbvio, e ele pensa em como precisa correr pela sua vida e sair desse lugar o mais rápido possível. Lin concorda que foi uma pergunta boba de se fazer, mas claramente pensa que ele vai fazer algo heróico. Nor se pergunta por que ela está sorrindo e se ela entendeu o que ele realmente quis dizer. Nor tenta esclarecer que vai fugir, mas eles são interrompidos por outro ataque. Inês bloqueia desta vez, então irritado Darius decide se abrigar na retaguarda de seu exército. Eles estão sendo pressionados por todos os ataques, então Nor determina que há apenas uma maneira de escapar. Nor diz aos outros que vai distrair o exército para que eles possam ter tempo de fugir. Nor pensa que é ruim lutar, mas é confiante em sua habilidade de fugir. Um flashback mostra que Nor aprimorou sua habilidade de fugir correndo de enxames de abelha. Seu plano é correr como um louco, e ele decide que vai ajudar. Nor fica chocado ao ver que isso significa que ela vai dar sua rajada de vento nele novamente, mas ela promete controlá-la melhor dessa vez. Nor tenta esclarecer que não vai apenas jogar sua vida fora, mas não há tempo para conversar. Outro ataque está vindo, então Nor se fortalece e Lin lança pelo ar. Nor fica feliz ao ver que agora é capaz de desviar dos ataques do Império enquanto sobrevoa o campo de batalha. Não há como voltar atrás agora, então Nor avança diretamente contra o exército. Ele usa a habilidade de aparar, que passou anos praticando e desarma uma grande quantidade de tropas. Nor só quer ganhar tempo suficiente para que os outros possam escapar, então planeja correr por aí e aparar tudo que estiver pela sua frente. Darius fica horrorizado ao ver seu exército sendo feito de brinquedo, e Nor aparece diante dele. Todas as armas que Nor aparou foram diretas para o ar e caem sobre seu exército como uma chuva de projéteis. Os escudos gigantes também foram aparados por Nor, e Darius não consegue entender o ataque que desafia as leis da física que Nor está usando. Nor continua seu ataque caótico, e Darius se pergunta quem ele é. Nor mais uma vez acaba perto de Darius, e Darius percebe que ele era o cara que estava do lado de Lin. Ele não consegue entender como Nor cobriu tanta distância e se pergunta por que Nor está apenas ignorando todos só para ficar do lado dele. Ele teme que Nor saiba que ele é o imperador e entra em pânico quando Nor agarra Darius. Darius, em pânico, lembra a si mesmo que sua armadura e espada são feitas de materiais incrivelmente poderosos, então decide lutar. Nor voa bem na frente dele, então ele assume que Nor fugiu, mas acaba sendo derrubado pelos canhões. Nor continua voando como um maníaco e a realidade atinge Darius. Seu exército gigante está sendo destruído, assim como seus escudos que deveriam ser capazes de defender contra sopros de dragões, todos são inúteis agora. Então Darius decide saber quem é Nor. Nesse momento, Darius reconhece a lâmina negra de Clay, que costumava estar atrás de seu trono. Darius fica horrorizado porque é a única relíquia da masmorra que ele mais desejava. O mais chocante é que essa espada é feita de um material desconhecido e supostamente é pesada demais para qualquer humano normal carregar. Mesmo o extremamente forte Rei Clay precisa usar as duas mãos para empunhá-la. Não há como um cara aleatório superar Clay, mas Nor facilmente joga sua espada sobre seu ombro. Darius fica realmente apavorado com Nor, porque ele destruiu todo o seu exército sozinho, e agora está apenas mantendo-o vivo para torturá-lo. Darius fica tão assustado que se urina e sai correndo. Ele monta seu cavalo e se afasta de Nor o mais rápido possível. Obrigado por assistir ao meu resumo e inscreva-se no canal para mais vídeos. Voltando alguns momentos atrás, vemos o que aconteceu do ponto de vista de Nor. Ele conseguiu se impedir de ser lançado para longe e se perguntou quem era o velho. Até o cavalo dele estava coberto de armadura dourada, e o velho estava apenas com uma expressão de choque no rosto. Nor não teve muito tempo para pensar, porque as armas dos soldados estavam caindo do céu novamente. Os soldados atacariam todos de uma vez se conseguisse recuperar suas armas, então Nor continuou a usar parry no ar. Ele fez o mesmo com os escudos gigantes e acabou esbarrando no velho novamente. Nor precisava continuar parando as armas,
mas também precisava lembrar de parar e respirar para não desmaiar. Ele não via motivo para parar a espada do velho, pois claramente ele não era uma ameaça. Em vez disso, Nor continuou parando as armas do exército. No entanto, ele não podia deixar de pensar que o velho se machucaria se continuasse no campo de batalha. O velho se perguntou por que Nor não acabava com sua vida, mas Nor queria mostrar que essa não era a intenção dele. Ele estava exausto demais para simplesmente dizer isso, então sorriu para o velho. Isso teve o efeito contrário, pois seu sorriso desajeitado foi aterrorizante e o velho saiu correndo. Nesse momento, Nor sente uma dor intensa e percebe que deve ter chegado ao seu limite. Infelizmente, sua habilidade de cura baixa não consegue curar exaustão tão grave. Nor cospe sangue enquanto é cercado e apenas espera que seus amigos tenham conseguido escapar em segurança. Enquanto Nor se prepara para a morte, ele fica surpreso ao ouvir alguém usando um ataque familiar. Os soldados ao seu redor são dizimados, mas Nor não se lembra do nome de Gilbert e o pronuncia errado várias vezes. Gilbert fica surpreso ao ver quanto estrago Nor fez sozinho. Nor fica maravilhado ao ver seu instrutor que conheceu há muito tempo, chamado Sig. Sig não o reconhece, mas agradece a Nor por enfrentar o exército. Sig e Gilbert vão limpar o restante das tropas, e Nor fica impressionado com o poder de seu antigo instrutor. Esse é o poder do espadachim que Nor sempre sonhou em ser. Os outros heróis também observam, mas ficam desapontados, pois pedem a Sig para não tirar muitas vidas. No entanto, não há o que fazer, já que estão em desvantagem numérica. Esses dois decidem que é hora de brilhar, então também começam a atacar. Os outros heróis chegam para tomar o controle da batalha, e o velho mago mostra seu imenso controle sobre a magia de terra. O sujeito de cabelo branco faz as coisas de uma maneira um pouco diferente, ordenando a seu grupo que cure os inimigos sobreviventes, para que eles tenham a chance de recomeçar. Nor percebe que todos eram seus antigos instrutores, e não consegue acreditar que pode vê-los novamente. Lin cura Nor, e ele já está bem o suficiente para se mover, mas agora está com fome. A batalha terminou, e o interrogatório revelou que o inimigo não tem mais tropas. Eles jogaram tudo que tinha contra eles, incluindo um dragão, e perderam. O imperador estava tão confiante em seu exército que apareceu no campo de batalha pessoalmente, mas teve que fugir. Nor percebe que estão falando do velho, e o mago fica chocado ao saber que Nor encontrou o imperador. Nor descreve a armadura dele que seus cavalos usavam, e o mago conclui que deve ser uma armadura de oricalco. É um equipamento de altíssima qualidade que pode suportar uma ampla gama de habilidades, o que explica como ele conseguiu escapar. Se o imperador chegar à fronteira, eles não poderão persegui-lo. Há uma fortaleza lá, além de uma ponte que atravessa um desfiladeiro. O mago determina que não há como alcançá-lo e lamenta que eles não possam voar. Nesse momento, o mago fica surpreso quando Nor diz que pode haver uma maneira, dependendo se o ser ainda está vivo. A ideia de Nor é usar o dragão. O mago fica pasmo, pois nunca imaginou que veria uma besta antiga e lendária de perto. É uma visão incrível, e isso faz valer a pena ter vivido uma idade tão avançada. Sam sente o mesmo, já que essa é a primeira vez que ele está encarregado de curar um dragão tão enorme. Sam começa a trabalhar e usa sua magia de cura na imensa criatura. Ele se lembra de Nor e fica surpreso ao ver o quanto ele cresceu. O mago não o reconheceu, mas Sam soube que era ele imediatamente. Nor fica feliz ao ver que o mago ainda está bem e vivo, mas o mago se ofende, pois planeja viver pelo menos mais 100 anos. Nor acha o velho mago ainda mais engraçado do que nunca, mas o velho mago não estava brincando. Ele não acha que tentar montar as costas de um dragão seja uma boa ideia, mas Nor explica que ficarão bem porque tem Rolo ao lado dele. O mago fica contente ao ouvir isso, mas horrorizado quando o Rolo diz que não tem confiança em suas habilidades. Nesse momento, o dragão começa a acordar, e o mago entra em pânico. Todos expressam sua confiança em Rolo, mas Nor percebe que o dragão está com raiva. Rolo fica surpreso que Nor conseguiu entender isso, e Nor explica que aprendeu muito vivendo nas montanhas por tanto tempo. O dragão desesperadamente quer vingança e quer que Rolo lhe dê a ordem para isso. O mago fica maravilhado com o controle que Rolo tem sobre o dragão, pois ele está esperando suas ordens. Nor também elogia Rolo, mas Rolo começa a explicar que o dragão na verdade está ouvindo a Nor. Infelizmente, ele é interrompido pela impaciência do dragão. O dragão quer ir agora, então Nor diz para todos se prepararem para montá-lo. Nor fica chocado ao ver que as garotas querem ir também, e elas explicam que Rolo precisa ir para controlar o dragão, e elas precisam protegê-lo. Nor não achava que elas gostariam que ele fosse também, mas elas querem, e ele pensa sobre o quanto tem medo de altura. Foi ideia dele, então realmente não tem escolha. Nor fica chocado ao lembrar desse sujeito, que foi seu instrutor de classe de ladrão.
Ele será responsável por ocultar sua presença. Nesse momento, o rei e Rain chegam para declarar que Rain também irá. Lin fica feliz em ver sua família, e Nele está preparada para ser punida por voltar à capital em vez de escapar com a princesa. Rain decide não puni-la e, em vez disso, assume a responsabilidade por ter dado ordem tão ruim. O rei deixa Rain encarregado de dar as ordens daqui para frente e pede desculpa a Nor por exigir tanto dele. Ele precisa da ajuda de Nor mais uma vez e pede que ele proteja seus filhos. Nor garante que estará de volta em segurança, e Rolo instrui o dragão ao voar. Os heróis se perguntam se foi realmente certo deixar Nor partir sem revelar a verdade para ele. Sig explica que isso é melhor, porque na realidade, Nor nunca precisou deles para desempenhar um papel em sua vida. Pensar que poderiam moldar Nor foi apenas um reflexo de seus egos. Isso porque Nor era como um herói saído diretamente das lendas. Sig agora percebe que estava sendo preguiçoso nos últimos anos. Ele parou de lutar para ensinar os outros, mas depois de ver o que Nor acabou de fazer, decidiu se reestruturar do zero. Sig está inspirado pelas habilidades de Nor e se recusa a deixar sua própria espada enferrujar. Os heróis estão felizes porque puderam testemunhar o espetáculo que Nor proporcionou no dragão. Todos procuram pelo Imperador, mas não há sinal dele. Ele é muito mais rápido do que esperavam. Então começa a se perguntar se ele já não teria retornado ao Império. Ele se aproxima de uma ponte de aço, que marca o início do território controlado pelo Império. Eles não podem avançar de forma imprudente, então consideram recuar. A decisão fica na mão de Rain, mas Lin percebe algo se movendo a uma velocidade extremamente rápida. É o Imperador, e ele está se aproximando das defesas da capital. Fica claro que eles não sairão ilesos se atravessarem para o território inimigo. Por enquanto, estão ocultos, mas se chegarem muito perto, o inimigo detectará que há magia sendo usada. Deixar o Imperador escapar não é uma opção, porque o Império tem acesso a ferramentas mágicas poderosas, e elas são muito perigosas. Não podem dar ao Império tempo para reconstruir seu exército. Nesse momento, Inês surpreendentemente pede permissão para aniquilar toda a área. O tempo está se esgotando, então ela quer destruir as defesas inimigas. Lin fica chocada, porque normalmente Inês nunca iria sugerir usar seu próprio poder. No entanto, dessa vez, Inês está tão furiosa quanto o restante do grupo. A capital real, que ela jurou arriscar a vida para proteger, foi pisoteada. Rain dá a Inês a permissão que ela queria e diz para ela não se segurar. Inês destrói completamente a muralha e, em seguida, ataca a base. A rota de fuga deles agora está garantida, mas o trabalho ainda não acabou. As ações deles aqui determinarão o rumo da guerra. Rain continua seguindo o Imperador, planejando segui-lo, mesmo que isso leve até a capital imperial. Lin declara que está pronta. Todos no grupo possuem poderes muito além do normal e estão entre as pessoas mais fortes que essa pode imaginar. Acima de todos está seu instrutor, Nor, cuja grandeza Lin nem consegue começar a compreender. Ela o admira profundamente, mas vemos que Nor está sofrendo bastante por estar tão alto. Apesar disso, Lin permanece determinada e declara que eles mostrarão ao Império o que acontece quando mexem com as pessoas erradas. Não se esqueça de se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Assim que o Imperador finalmente retorna ao forte e acredita estar seguro, seu terror se transforma em raiva ao se lembrar de como foi humilhado. Ao passar por seus oficiais, eles perguntam por que ele está coberto de lama e cheirando a urina. O Imperador começa a culpar todos seus soldados por não conseguirem vencer, apesar de todo o equipamento de alta tecnologia que lhes foi dado. No entanto, ele é interrompido quando os oficiais avistam um dragão pela janela. O Imperador levanta o olhar e seu estado de terror retorna ao perceber que é o dragão da calamidade está vindo diretamente em direção ao Império, mas ele não consegue entender como o dragão está vivo, já que o feixe de laser deveria tê-lo matado. Ele logo percebe que foi o curandeiro que o reviveu, mas mesmo que eles tivessem conseguido curar o dragão, não deveria haver maneira de fazê-lo atacar menos que tivesse alguém controlando. Ele então se vira e pergunta onde está o domador de besta que ele contratou. O oficial informa que o mestre LWD já deixou o Império, e o Imperador acredita que LWD o traiu. Ele começa a fazer uma cena, então Randos tenta acalmá-lo, dizendo que gritar não vai ajudar na situação. No entanto, o Imperador se volta contra ele e começa a gritar para que Randos seja útil em alguma coisa. Então Randos concorda e se afasta com o olhar de quem está cansado do comportamento do Imperador. Enquanto isso, o Imperador ordena que os outros preparem Cronos, porque ele quer usá-lo para derrubar o dragão do céu. Os oficiais tentam dissuadi-lo, já que Cronos ainda está em fase de teste, e provavelmente destruirá boa parte da cidade se dispararem agora. No entanto, o Imperador não se importa e chuta um deles para o outro lado da sala. Em sua defesa, eles não têm muitas opções, já que o dragão destruirá a cidade de qualquer maneira se não o fizerem.
O Imperador diz a eles que não precisam se preocupar com os danos colaterais, e, se necessário, pode usar o sistema de mira de mana para acertar o alvo corretamente. Os oficiais seguem as instruções, e todas nas cidades ficam sem energia quando o canhão laser Cronos é direcionado para o dragão. O Imperador está confiante de que o dragão será destruído, pois essa arma é a mais poderosa do Império. No entanto, quando o laser é disparado e vai em direção ao dragão, algo na cabeça do dragão rebate o laser, fazendo mudar de trajetória. O Imperador não acredita no que acabou de acontecer, e o pior é que por ter ativado o sistema de rastreamento de mana, os Faces de laser agora estão direcionados para os geradores de mana do Império. Sem eles, o Império está completamente indefeso. O Imperador começa a culpar os oficiais por isso, embora tenha sido ele que ordenou que disparassem o laser. Um por um, os oficiais decidem que já tiveram o suficiente e pedem demissão na hora. O Imperador agora está sozinho enquanto testemunha a base e todo o seu império pegar fogo. Alguns momentos antes, o grupo estava se aproximando do Império nas costas do dragão, quando de repente Nor sentiu algo se aproximando. Esse Face de laser era muito mais forte do que o anterior, e não havia tempo suficiente para desviar. Então, Nor correu à frente e rebateu o disparo. Ele foi bem sucedido, mas infelizmente não sabe voar, então acabou caindo no castelo do Imperador. Ao mesmo tempo, o Imperador está cercado por Randos e alguns outros cavaleiros que estão fartos de lidar com ele. Randos é questionado sobre o que está fazendo, e ele explica que está prestes a salvar o Império, e para isso precisa matar o Imperador. O Imperador clama por alguém para salvá-lo, mas não há ninguém disposto a seguir suas ordens. Então parece que ele será morto com certeza. No entanto, pouco antes de ser atingido, Nor despenca pelo teto. Ele fica surpreso com a sorte de ter caído justamente na sala do trono do Imperador. Randos ergue sua espada e pergunta a Nor se ele pretende proteger o Imperador. Mas Nor não está realmente preocupado em protegê-lo. Ele apenas acha que não é certo que os cavaleiros o matem. Um dos cavaleiros tenta atirar no Imperador, mas Nor rebate o disparo e coloca delicadamente a cabeça do Imperador no chão para que ele não se machuque. Randos e seus homens percebem que Nor é um lutador habilidoso, então todos atacam de uma vez, mas Nor facilmente desvia de todos. Randos explica que o Imperador condenou o seu país e precisa pagar com sua vida por isso. Um dos cavaleiros lança uma bomba na tentativa de executar o Imperador, mas Nor vê isso a tempo e, mais uma vez, afasta delicadamente o Imperador do perigo. Enquanto o corpo do Imperador fica pendurado na parede, Nor pergunta por que os cavaleiros estão tentando matá-lo. Um dos cavaleiros aponta que Nor causou mais dano ao Imperador do que qualquer um deles. Mesmo assim, Randos diz que o Imperador precisa morrer, então lança várias bombas contra ele. No entanto, Nor antecipa o movimento e segura delicadamente a perna do Imperador, colocando no chão. Nor sugere que, em vez de matar o Imperador, eles deveriam jogá-lo na prisão e deixá-lo morrer de causas naturais, já que ele já está velho. Mas Randos argumenta que não podem fazer isso porque o inimigo já invadiu o Império e está a caminho com o Dragão da Calamidade. Ele precisa matar o Imperador imediatamente para mostrar que eles não têm mais intenção de lutar. De repente, alguém interrompe, dizendo que matar o Imperador não será necessário, pois ele não pode sofrer por suas ações se estiver morto. Rain chegou com os outros e agradece a Nor por sua ajuda, mas a partir daquele momento ele quer lidar com a situação sozinho. Ele pede a Lin que cure Nor, pois ele pode ter se machucado na queda. Então Nor e Lin deixam a sala do trono para que Rain cuide da situação. Rain se dirige aos cavaleiros e o tranquiliza, dizendo que não precisa se preocupar, pois ele não tem nenhuma desavença com eles e nenhuma ação será tomada para prejudicá-los. O Imperador, por outro lado, não terá tanta sorte. O Imperador implora a Rain que poupe, e Rain surpreendentemente concorda em poupá-lo, mas apenas sob certas condições. Como resultado dos ataques do Imperador, muitas pessoas do reino foram esmagadas pelos escombros, queimadas até a morte ou dilaceradas por bestas. Rain está disposto a perdoar o Imperador, se ele estiver disposto a sofrer a mesma dor que infligiu aos outros. Rain pergunta se alguém se opõe ao seu plano, e ninguém apoia o Imperador, então fica decidido que o Imperador terá de suportar o mesmo sofrimento. O Imperador está confuso, pois não acredita que pode sobreviver a tal dor, mas o curandeiro o assegura que não importa quantas vezes seus ossos sejam quebrados ou suas entranhas rasgadas, ele sempre estará lá para curá-lo, para que ele continue sendo torturado. Mesmo que ele desmaie de dor, ele tem maneiras de fazer o Imperador voltar à consciência. O Imperador fica mais aterrorizado do que antes e se molha de medo. Rain esclarece que não gosta de torturar pessoas, mas precisa que o Imperador compreenda completamente a dor que infligiu aos outros por causa de um rancor mesquinho. Se for o caso, Rain sente que está sendo indulgente com a punição. Enquanto isso, Nor acaba de ser curado por Lin e está se sentindo muito melhor. Ele olha para o Império e se sente mal pelo dano que causou ao desviar o laser.
Lin lhe diz que não há o que se preocupar, já que ele fez isso para protegê-los do laser. E ninguém morreu porque o laser atingiu apenas os geradores de mana do Império. Como essas áreas têm alta concentração de mana, ninguém estaria perto dos geradores quando foram destruídos. No entanto, a destruição ainda terá um grande impacto na vida das pessoas. Rain, Karu e Sun retornam, dizendo que chegaram a um acordo. Tanto o Império quanto o Reino agora se concentrarão na reconstrução pós-guerra. Nor fica surpreso que a guerra tenha acabado tão rápido quando o mal começou. Rain explica que o Imperador abdicou do trono e provavelmente seu neto será nomeado o novo Imperador. No entanto, como a criança tem apenas 10 anos, um guardião será nomeado para governar em seu lugar, e os cavaleiros estarão no comando até que a criança seja velha o suficiente para governar. Os cavaleiros saem, e a primeira coisa que Randus faz é se desculpar por ter atacado Nor. Ele se oferece para fazer qualquer coisa para compensar, mas Nor diz que não se importa e que não há como se preocupar. Randus fica aliviado por Nor não estar chateado, mas como um gesto de boa vontade, ele diz a Nor que se ele precisar de ajuda algum dia, os cavaleiros não pouparão esforço para ajudá-lo de qualquer maneira que puderem. Nor diz que não há necessidade de irem tão longe por ele, e se sente até como se devesse pedir desculpas pelos danos que causou à cidade. Randus o tranquiliza, dizendo que ele não deve se sentir mal, já que os danos foram resultado das ações do antigo imperador, e não houve relatos de morte ou feridos pelo ataque. É apenas uma questão de reconstrução, e os crimes que o Império cometeu contra o reino são muito mais graves em comparação. Nor ainda se oferece para ajudar a limpar os escombros, mas o dragão está ficando entediado, então todos sobem suas costas e voltam para o Império. Nor ainda odeia voar. Quando retornam, são recebidos pelo rei, que se desculpa por ter feito Rain lidar com toda a negociação. Ele quer ouvir todos os detalhes mais tarde, mas primeiro estende seus agradecimentos ao salvador deles. Rain concorda que Nor quase salvou a capital inteira sozinho e merece uma recompensa apropriada. No entanto, Nor interrompe dizendo que não precisa de nenhuma recompensa. O rei entende que Nor não é materialista, mas insiste que já que ele salvou o país inteiro, ele deve receber algo em troca. Embora Nor entenda que é normal receber uma recompensa em tais situações, ele não consegue pensar em nada que realmente queira. Nor então olha para Rolo e anuncia que é algo que ele gostaria que o rei fizesse por ele. O rei fica feliz em saber que Nor finalmente tem um pedido e pergunta o que é. Nor explica que quer que Rolo, uma criança do povo demônio que foi abandonada e não tem onde morar, seja cuidado. Nor deseja que Rolo viva na capital como um cidadão comum. Embora Nor tenha considerado adotar Rolo ele mesmo, sente que seria melhor para ele ser cuidado por uma família rica. Ele pergunta se o rei pode providenciar um pedaço de terra e uma casa para Rolo. O rei entende o pedido de Nor, mas aponta um problema. A santa teocracia de Mitra rotulou todo o povo demônio como inimigo, e aceitar Rolo como um cidadão poderia prejudicar as relações diplomáticas. O rei está prestes a pedir que Nor para fazer um pedido diferente, mas Nor insiste que não precisa de mais nada, apenas a segurança de Rolo. Se o rei pretende oferecer outra coisa, Nor sugere direcionar esses recursos para a reconstrução do reino. O rei fica impressionado com a persistência de Nor e cai na gargalhada. Rolo, olhando para Nor, tem um flashback do momento que estava quase sendo morto pelo dragão sapo. Ele havia esperado uma vida melhor, livre de sofrimentos e sonhava em comer comida deliciosa, embora nunca esperasse que seu sonho se tornasse realidade. Mais tarde, Rolo acorda em uma cama quente e se senta para jantar com Inês, que lhe diz que ele vai morar com ela por enquanto. Surpreso e sem palavras, Rolo ouve Inês dizer para ele comer antes que a comida esfrie. Esta é a primeira vez que Rolo come comida que não está podre, e ao dar a primeira mordida ele derrama lágrimas e sorri, dizendo que a comida está deliciosa. De volta ao reino, Nor está chocado com a quantidade de danos causados pela guerra. Ele fica aliviado ao ver que a guilda ainda está intacta e para olhar um quadro de avisos que não via há muito tempo. Uma memória leva ao momento que o mestre da guilda ficou surpreso quando Nor retornou após não ter perdido nenhuma habilidade decente. O mais chocante foi o fato de que Nor passou 3 meses em cada escola de treinamento, mas ainda assim não conseguiu aprender sequer uma habilidade. Foi por isso que Nor não pôde se registrar como aventureiro. Já se passaram 15 anos desde então, e Nor nunca pensou que se reuniria com seus instrutores daquela época. Quando era criança, Nor implorou para Sig deixá-lo treiná-lo para ser um espadachim, e mostrou-lhe a permissão que conseguiu na guilda. Sig o alertou que o treinamento seria árduo, mas Nor estava preparado. Os primeiros dias de Nor foram realmente intensos, e Sig pensou que ele teria sorte se durasse apenas 3 dias. Surpreendentemente, 10 dias se passaram sem que Nor desistisse, e Sig ficou impressionado com sua tenacidade. Um dia Nor se machucou, mas Sig apenas o repreendeu por ter deixado a sua arma cair.
Surpreendentemente, Nor não desistiu, e Sig ficou espantado ao ver que seus olhos ainda não tinham tanto vigor, mesmo depois de ser derrotado. Nor queria saber quando aprenderia uma habilidade, mas Sig não sabia. Nor implorou para ele ao menos lhe mostrasse uma habilidade que pudesse aprender. Então Sig o fez. Nor ficou maravilhado com essa habilidade incrível que ele nem conseguia ver. E Sig pensou sobre como essa técnica era uma das mais rápidas que ele tinha, e nem ele conseguia acompanhar direito. Era compreensível que um garoto como Nor não pudesse vê-la a olho nu. Claro, Sig ficou chocado quando Nor descreveu perfeitamente cada movimento que ele fez durante a técnica. Foi nesse momento que Sig percebeu que, se Nor fosse adequadamente nutrido, ele poderia até mesmo superá-lo. No entanto, após 2 meses, Nor não conseguiu aprender nenhuma habilidade além de Parry, e Sig não conseguia entender o porquê. Se Nor pudesse aprender apenas uma habilidade considerada útil, ele poderia avançar. Infelizmente, Nor nunca conseguiu. Nor queria desesperadamente continuar o treinamento, mas Sig determinou que Parry não seria suficiente para alguém se tornar um espadachim. Nor não tinha aptidão para ser espadachim, mas Sig ainda acreditava que ele poderia se tornar algo grandioso, então recomendou que Nor escolhesse um caminho diferente. Dan ficou surpreso quando Nor veio procurá-lo para treinamento, pois ele parecia frágil, como se um sopro de vento pudesse derrubá-lo. Dan explicou que o papel de um guerreiro era agir como um escudo para seus companheiros de equipe, e Nor estava determinado a se tornar um aventureiro, não importasse como fosse. Após 2 meses de treinamento, Dan deu algum crédito a Nor, porque não esperava que um garoto chegasse tão longe. Um dia, Dan teve que resgatar seus trainees de uma rocha que estava caindo, mas ficou surpreso ao ver que Nor foi o único a tentar enfrentá-la de frente. Dan ficou tão impressionado que acreditava que se Nor aprendesse apenas uma habilidade, ele seria capaz de treinar Nor para se tornar um verdadeiro escudo invencível. Infelizmente, após 3 meses de treinamento, Nor ficou chateado ao ver que Dan não permitiria que ele continuasse treinando. Nor melhorou um pouco a sua habilidade física, mas não seria o suficiente para ajudá-lo a sobreviver ao resto do treinamento. Dan reconheceu que Nor era um trabalhador dedicado, então achou que Nor merecia saber que seus esforços seriam recompensados. Nor foi pedir a Miana para treiná-lo, mas ela quis testá-lo primeiro. Ela disse para ele tentar acertar um graveto que estava bem distante. Miana presumiu que ele falharia, e assim ela poderia recusar o pedido dele. Para seu azar, Nor acertou um graveto com a pedra, então ela mandou ele fazer de novo. Claro, Nor conseguiu. Então ela não teve outra escolha a não ser treiná-lo. O problema era que Miana só permitia que Nor praticasse acertar alvos com pedra. Ela temia que Nor acabasse causando problemas, mas ele queria muito praticar com o arco. Miana eventualmente cedeu, mas Nor imediatamente quebrou o arco com as mãos nuas. Nor continuava quebrando os arcos, então ela deixou que ele usasse o dela. Ela tinha certeza que ele não conseguiria quebrar o dela, mas claro, ele quebrou. Assim, Miana o fez voltar a jogar pedras. Após 2 meses de treinamento impressionante, Nor explicou que aprendeu a arremessar pedras caçando pássaros estranhos nas montanhas. Miana ficou chocada, porque já tinha ouvido falar desse pássaro notório, que até caçadores experientes tinham dificuldade em abater. A precisão de Nor era incrível, então Miana se perguntou se havia algum sentido ele continuar treinando com ela. Após 3 meses, Miana disse para ele deixar o treinamento, pois ele não tinha a sensibilidade necessária para lidar com qualquer tipo de arma delicada. Na verdade, ela sabia que Nor era muito forte mesmo sem um arco. Nor foi pedir a Caro para treiná-lo, mas Caro já tinha ouvido falar dele sobre os outros instrutores, e ele aceitou imediatamente. Caro mandou Nor se aproximar furtivamente de um alvo, e ficou muito impressionado. Na próxima sessão de treinamento, todos tinham que evitar algumas armadilhas para chegar ao baú do tesouro, mas Nor tinha outra ideia. Enquanto os outros procuravam as armadilhas, Nor simplesmente correu diretamente por elas. Ele usou Parry para evitar ataques, e suas técnicas de arremessos de pedra para acertar a cobras. Nor foi incrível, mas perdeu completamente o objetivo do exercício. Após 3 meses de treinamento, Caro decidiu que não poderia continuar treinando Nor. Ele carecia de percepção situacional, e não havia esperança para ele se tornar um espião. Claro, Caro ficou impressionado com a resistência e tenacidade de Nor, mas assim como todos os outros instrutores, Caro não contou isso a ele. Caro ficou tão impressionado que decidiu que convidaria Nor para se juntar à agência de inteligência da capital, se algum dia ele desistisse de se tornar um aventureiro. Nor então foi ao mago e explicou que havia falhado em treinar nas outras escolas. 2 meses depois de treinar com o mago, foi descoberto que Nor não podia usar magia, porque não havia mana fluindo em seu corpo. A única esperança para mudar isso seria Nor entrar em uma sala residente de mana. Nor estava ansioso para tentar, mas o velho mago estava hesitante.
Eventualmente ele cedeu, mas disse a Nor para sair da sala imediatamente se as coisas começassem a ficarem graves. O mago ficou chocado ao saber que Nor não havia saído da sala por muito tempo. A sala amplifica dramaticamente todos os sentidos humanos, então Nor poderia ter perdido a vida lá. O velho homem ficou surpreso ao descobrir que Nor estava completamente bem, e Nor o dispensou, pois sentia que estava perto de uma descoberta. No entanto, após um total de 3 meses, Nor só conseguiu conjurar uma pequena chama. O mago achou isso incrível, pois é extremamente raro ver alguém tão incapaz de usar magia quanto Nor. No entanto, considerando tudo, Nor ainda era impressionante por superar suas limitações. O mago pensou que isso era tudo, mas ficou atônito quando Nor conjurou outra pequena chama. Isso é chamado de conjuração dupla, e o mago ficou chocado, pois demorou 50 anos para aprender a fazer isso. Nor ainda estava frustrado, pois sabia que isso não ajudaria a se tornar um aventureiro, e o mago concordou. O mago estava incrivelmente desapontado, pois se o corpo de Nor fosse mais sintonizado com a magia, ele poderia ser reconhecido no reino todo. Nor foi tentar a sorte com Seine, mas nunca havia passado pelo rito da bênção quando bebê. Apenas aqueles que foram selecionados passam por esse rito e são permitidos a treinar com Seine. Nor jurou não sair de lá até ser aceito. Então Seine simplesmente deixou do lado de fora. Nor ficou no frio por dias e Seine o ignorou. Eventualmente Nor desabou, mas Seine estava lá para segurá-lo. Seine deixou Nor treinar com ele, mas não podia prometer que Nor aprenderia uma habilidade. Após 3 meses, Seine ficou chocado ao saber que Nor havia aprendido a usar o feitiço chamado Cura Menor. Infelizmente, a Cura Menor não é reconhecida como uma habilidade viável para se tornar um aventureiro. Isso significa que Nor havia falhado novamente. Seine ainda ficou impressionado com o fato de Nor ser capaz de usar magia de cura de baixo nível, sem uma benção natural. Isso não deveria ser possível, e significa que Nor tecnicamente poderia ter sido capaz de usar uma habilidade milagre sem limite. No dia seguinte, todos os instrutores ficaram chocados ao saber que Nor havia desaparecido. Miana achou que poderiam deixá-lo por conta própria, por causa de sua força, mas Seine tinha outras ideias. Ele estava certo de que se todos os instrutores investissem seu tempo em nutrir os dons de Nor, ele sem dúvida se tornaria alguém extraordinário. Ele achava que todos deveriam treinar Nor e guiá-lo. Todos os instrutores também viam seu potencial e concordaram em treiná-lo juntos. Sig queria procurar Nor pessoalmente, mas decidiu trabalhar em equipe. Voltando ao presente, o mestre da guilda fica feliz ao ver que Nor retornou à capital em vez de ir para Mitra. Nor teve um dia longo, pois ele estava todo sujo, mas o mestre da guilda explica que o chefe da guilda de construção está à procura dele. Ele precisa que Nor remova entulhos e ajude a construir abrigos temporários. Isso era exatamente o que Nor veio fazer, então ele vai ajudar na limpeza. Todos ficam felizes por tê-lo ajudando, e Nor pensa sobre como o dia foi louco. Ele foi lançado pelos ares várias vezes por feitiços e fez muitas coisas. Nor precisa descansar, mas decide que não pode parar até limpar tudo. No castelo, o rei explica que a teocracia sagrada de Mitra estava trabalhando nos bastidores com Darius durante a guerra. Isso ficou evidente pela quantidade de pedras de manas que Darius tinha em seu arsenal. O futuro será perigoso, mas o rei está confiante porque ele tem muitos heróis fortes para proteger o reino. Mais importante ainda, ele tem Nor ao seu lado. De volta com Nor, Lin chega para cumprimentá-lo. Felizmente, para o faminto Nor, Lin trouxe comida para ele, e ela vai distribuir o resto para os outros. Nor está pronto para continuar trabalhando, mas se sente mal, pois em sua mente essa espada incrível que ele possui não verá muita ação em suas mãos. Nor ainda quer se tornar um aventureiro, como os heróis dos livros que seu pai costumava ler para ele. Nor volta ao trabalho, mas tira um momento para salvar a vida de alguém. E com isso chegamos ao fim do anime.